Olá, boa noite. Bem-vindo a mais um Hangout das Mães e Mulheres Empreendedoras. Quarta-feira à noite, 23 horas de Lisboa. Aqui estamos nós para hoje para falarmos contigo sobre um tema. Temos estômago. Como? Bem, acho que tem aqui um micro. Tem aqui estava um micro ligado. Bem, adiante. Imprevistos direto. A verdade é que temos um tema espetacular para falar contigo esta noite. Pensar fora da caixa. Este tema a mim é muito caro porque há cerca de 3, 4 anos atrás eu pensava tudo menos fora da caixa. E, aliás, acho que nem sabia bem o que era esta expressão pensar fora da caixa. Nem nunca me tinha dedicado ou debruçado a esmiuçar esta questão e se realmente era importante para mim ou não. Mas realmente é por isso que estamos aqui esta noite. Quero-te avisar que no final deste hangout tens um bónus especialíssimo dedicado única e exclusivamente para ti que nos estás a ver e ouvir, seja em direto, seja a gravação, porque nós queremos dar, porque sabemos que é dessa forma que também vamos receber muito mais. Então, tu se nos estás a seguir, já vais acompanhando os nossos hangouts, já desde novembro de 2015 que fazemos estes hangouts, portanto, se nos vais seguindo desde essa altura, ou se começaste agora a ver-nos, realmente queremos dar-te um miminho. Se ainda não tomaste o passo de estar aqui deste lado connosco, queremos mesmo realmente fazer-te esboçar um sorriso e de alguma forma contribuir para que tenhas uma vida mais positiva. Eu vou-me apresentar, o meu nome é Irina Pimenta, eu sou licenciada em Direito, tenho o estágio em Advocacia concluído, mas a verdade é que realmente senti já quando entrei no mundo do trabalho, vamos lá, vamos ser diretas, quando entrei no mundo do trabalho tive uma verdadeira desilusão, porque não era nada daquilo que eu estava à espera, senti-me frustrada, ansiosa, triste, deprimida e quando pensava no meu futuro ficava sempre com o estômago enrolado. Sabes, aquela sensação de estar com o estômago apertadinho e as costas tensas e ficava contraída porque realmente quando pensava no futuro não era um futuro como eu desejava, não era um futuro brilhante. Então, vivi durante eu ainda estive na área a trabalhar cerca de 7, 8 anos, então estes 7, 8 anos permitiram-me aprender muita coisa, permitiram-me, hoje eu vejo e encaro o meu passado como uma verdadeira bênção, mas realmente passei momentos desagradáveis, sabes, quando tens um stress tão grande que se repercute a nível físico e todos os dias tens uma dor aqui, todos os dias tens uma dor acolá. Eu lembro-me que quando eu casei-me em 2011 e estive mais ou menos 8, 9 meses com graves problemas gastrointestinais, nada, não havia medicamento nenhum, não havia acupuntura, não havia nada que me ajudasse com aquilo. Emagreci imenso, o que, bem, nessa perspectiva há que ser positivo, não é? Mas realmente estava mesmo muito magra, com um ar muito débil e eu sabia no meu interior que era porque eu era infeliz. Porque eu tinha casado e quando nós casamos, acho que qualquer pessoa quando se casa idealiza que, uau, agora vamos ter só pombinhos e corações na nossa vida. E a verdade é que não estava mesmo nada a sentir isso, porque eu não estava feliz. Havia uma parte de mim que não estava feliz. Então, eu considero que em 2012, em outubro, aconteceram 2 milagres muito importantes na minha vida. Eu acho que acontecem milagres todos os dias na nossa vida, basta que nós estejamos despertos e atentos para eles e que os valorizemos também. Mas realmente em 2012, em outubro, como eu estava a dizer, algo fantástico aconteceu. Primeiro descobri que estava grávida do meu filho lindo e maravilhoso, que é um reguila, mas ele é o meu melhor e maior professor, a verdade é essa. E também descobri que tinha sido despedida, ou que ia ser despedida nesse mês. Então, e porquê é que eu digo que ter sido despedida? O primeiro milagre tu consegues compreender perfeitamente, certo? O milagre da vida, os nossos filhos, é a nossa é tudo, é o amor incondicional, é tudo para nós. Mas realmente, ter sido despedida foi uma bênção no sentido em que me abanou. Aquele facto, aquele acontecimento abanou-me. Eu estava grávida, eu tinha que decidir ou que tipo de atitude é que iria ter perante aquela situação. Ou seguia pelo caminho A, deprimida, a culpar toda a gente, queixosa, triste, fechada, em mim, na minha desgraça, ou então escolhia seguir um caminho mais feliz,
dentro daquilo que eu conseguisse, ter uma gravidez saudável e realmente concluir a gravidez com êxito e que tudo corresse bem. E assim foi, felizmente, graças a Deus, e tive a possibilidade de ficar 9 meses em casa com o meu filho, só com ele, completamente dedicada a ele, porque eu sentia que, embora estivesse sem emprego na altura, eu sentia que aqueles momentos, aqueles preciosos momentos, nunca mais iriam voltar. E que alguma coisa no futuro se iria arranjar e que tudo iria correr bem. Tinha que correr, mas aqueles momentos preciosos do meu filho, eu tinha que aproveitar. E assim foi. Foi assim que eu cheguei a este projeto, foi porque senti que aqueles preciosos momentos do meu filho que realmente, mesmo a partir dos 9 meses, obviamente, de idade, eu queria senti-los profundamente, eu queria vivenciá-los, eu queria estar lá o máximo tempo possível. Eu acho que qualquer mãe deseja passar o máximo tempo possível com os seus filhos. Obviamente nós somos mulheres do presente e do futuro e queremos também ter carreiras de sucesso e queremos aportar o nosso valor à sociedade e todas nós temos uma oferta, um dom qualquer enorme. Possivelmente tu estás a ver-nos e a ouvir-nos, pensas assim, eu não tenho nada de especial, assim, não tenho nenhum hobby, não tenho nenhuma paixão, não tenho nada que me faça mover sem ser os meus filhos, por exemplo. Se estás a pensar assim, bem, estás a pensar exatamente como eu pensava há 2 anos atrás quando iniciei este projeto, porque realmente este projeto requer que nós façamos sair de nós os nossos dons. E eu pensava, bem, eu não tenho nada especial, eu não sou dotada, não tenho nada por ela, em como é que eu vou inspirar outras mães e outras mulheres a realmente trabalharem a partir de casa e mostrar-lhes que sim, é possível. Então foi aí que tudo começou e foi aí que comecei a batalhar, a trabalhar, a superar muitos desafios, a lutar contra os bichos maus, como diz a Isa, que ela já nos vai falar acerca disso se ela quiser. Eu já passo de seguida a apresentar todas as minhas convidadas, mas para te dizer que sim, envolvidos 2 anos, coisas fantásticas aconteceram, conheci pessoas maravilhosas, sucessos incríveis, viagens maravilhosas, pessoas que me enchem as medidas e que eu tenho e que me sinto muito grata porque realmente este projeto me permitiu conhecê-las. Agora sim, nada é cor-de-rosa e é preciso trabalhar e fazer acontecer. No outro dia alguém me disse assim, Irina, há pessoas que desejam e anseiam milagres e que pedem todos os dias a Deus por um milagre nas suas vidas. O que elas ainda não perceberam é que têm que ser elas próprias a fazerem acontecer os seus próprios milagres. E eu pensei, uau, foi na mousse o que essa pessoa me disse. Porque por vezes nós estamos sempre, eu quero tanto que apareça uma oportunidade, o que eu queria mesmo era trabalhar em casa, o que eu queria mesmo era viajar, o que eu queria mesmo era passar mais tempo com a minha família, o que eu queria mesmo era isto e aquilo e aquilo outro, e depois as pessoas continuam na mesma vida de sempre, das 9 às 6, com aquela hora de trabalho, com aquela hora de almoço, aliás, sempre com aquela rotina, e continuam a pensar, que eu queria era mesmo que me acontecesse uma coisa espetacular, mas não fazem nada para que o milagre ocorra nas suas vidas. Faço-me entender? Eu sei do que é que estou a falar porque eu já estive nesse modo. Queixavam-me, o governo, o Portugal, a crise, na altura foi a Troika, a Troika que era culpada. E quando eu despertei, e tu podes fazer isso esta noite, podes despertar para o teu poder interior, e podes realmente dizer, não, chega, eu sei que existe mais qualquer coisa, eu sei que há uma forma alternativa de ver a minha vida, eu sei que posso procurar outras fontes de rendimento, vou fazer por isso. Hoje é o dia do começo da minha nova vida. Sem mais demoras, quero apresentar as minhas convidadas, as minhas ilustres parceiras, que comigo, todas nós em conjunto, um grande trabalho de equipa, fizeram e criaram o bónus que nós temos preparado para ti. No finalzinho deste hangout vou revelar que bónus é esse. Então, vou diretamente fazer uma viagem transatlântica, transcontinental, vá lá, digamos, para a Austrália. Carol, bem-vinda! Quem é Carol? Olá, olá! Vocês me escutam bem? Perfeitamente. Bom, meu nome é Carol. Como a Irina falou, estou do outro lado do mundo. Estou na Austrália, já fazem... Eu sempre falo 5 anos, mas na verdade já fazem quase 6, porque passou tão rápido.
outra coisa, a última vez que eu me apresentei, eu falei, eu tenho 28 anos, mas eu tenho 29, eu esqueci. Porque eu fiz aniversário faz menos de 2 meses e eu não quero ter 29. Eu não quero ter 30, então eu falo 28. Eu só percebi que eu falei errado quando eu escutei a gravação. Eu falei, que vergonha. Então é isso, eu estou aqui na Austrália já há quase 6 anos. Pensei fora da caixa, como é o nosso assunto, e resolvi descobrir coisas que eu jamais imaginei que eu pudesse descobrir, né, em relação a um novo país, em relação a mim mesma. Descobri coisas que eu não tinha noção que eu poderia fazer. Então é isso, esta sou eu. Obrigada, Carol. Adorei a parte do esqueci-me que tenho 29 anos, sabes? Porque eu própria, quando alguém. Aliás, eu raramente falo sobre a minha idade. Não é que tenha algum problema com isso, mas eu considero. Eu disse isto, acho, no hangout anterior. Eu acho que a idade não tem mesmo importância, o quanto é que está aqui dentro. E então, quando tenho que dizer a idade, penso, espera, eu tenho 33, 34, estamos em 2016. Ok. Tenho que fazer um raciocínio para concluir que ainda vou fazer os 34 em dezembro deste ano. Mas eu acho que isso revela que realmente tu estás completamente despreocupada e a viver uma vida completamente ao sabor da maré e sem grandes dilemas e preocupações. Isso faz-me lembrar quando realmente nós temos um emprego, quando o salário chega ao finalzinho do mês, quando nós andamos ali a ansiar que os dias passem. Eu não sei se alguém, ou se tu que nos estás a ouvir, sentes isso quando estás dependente daquele salário que chega naquele dia certo, parece que quer dizer que os dias passem, as horas passem, as semanas, e realmente eu considero, hoje em dia já não penso nisso, não penso mesmo, aliás, nós neste projeto desenvolvemos, temos uma coisa fantástica que é receber à semana, é a nossa semanada, tendo em conta a produção dos dias anteriores, por isso as coisas vão fluindo muito naturalmente. E isso é fantástico quando nós perdemos a noção do tempo, ok? Muito obrigada pela tua partilha, depois já volto a falar contigo. Agora vamos até Viseu, a nossa Jenny. Jenny, boa noite. Boa noite, eu sou a Jenny, portanto, sou mãe de um filho, de um menino de 8 anos e de facto também já tive os meus desafios que felizmente foram muito bem superados. E nesta altura do campeonato estou também a superar, é um desafio, pronto, exatamente. Não é bem superar um desafio, é abraçar um desafio e vamos em frente. E está a ser realmente fantástico e aconselho a todas a assistirem bem até ao fim, porque isto promete. E temos a nossa surpresa reservada também para vocês. Obrigada, Jenny. Vamos aqui até às Caldas da Rainha. Isa Nobre, bem-vinda. Isa Nobre, olá, olá, minhas meninas, minhas queridas, e a vocês que me estão a ouvir, está tudo bem? Por aqui está tudo ótimo em relação aos bichos maus, antes que eu me esqueça, porque isso é um assunto de veras importante. São os bichos maus que não nos deixam pensar fora da caixa, sem dúvida alguma. E claro que eles vão aparecendo ao longo da nossa vida, mas nós vamos afastando. Pois bem, eu sou a Isa Nobre, de vez em quando também me esqueço da idade. E não porque me quero esquecer, porque me esqueço mesmo. Porque não me sinto realmente com a idade que tenho. Tenho quase 33 e não me sinto de todo. Porque a idade está toda na nossa cabeça mesmo. Sim, calha no dia de hangout, o meu próximo aniversário. E pronto, vocês já nos seguem, quem já nos segue, quem vê as conferências de quarta-feira sabe que eu e o Tiago temos o Gramas com Sabor. Foi realmente pela empresa que nós entramos neste projeto, mas encontramos muito mais do que isso. E tem valido todo o tempo, toda a dedicação, todos os desafios, porque aqui crescemos imenso, não só a nível profissional, como a nível pessoal. Até já! Sim, Isa, vocês de facto têm tido um crescimento notório. Aliás, ainda no outro dia o Tiago publicou no nosso grupo de trabalho, na nossa equipa, um vídeo que nós fizemos os três quando vocês entraram neste projeto assim mais a sério. E, estávamos todos os três diferentes, completamente diferentes.
Eu adoro ver esses antes e depois. É mesmo. Revela aquilo que nós fazemos aqui, que é desenvolver pessoas. Obrigada, Isa, já volto a falar contigo. Agora vamos até Moçambique. Joaninha, welcome! Olá a todas, muito boa noite. Não sei se estou com muito delay ou pouco. Sei que Excelente. Aproveita. Prega fundo. Muito boa noite, muito bem-vindas a todos aqueles que nos estão a assistir. Meu nome é Joana, como a Irina estava a dizer, moro em Moçambique há 4 anos e meio. Há 4 anos e meio vim para aqui acompanhar inicialmente o meu marido, que tinha sido cá colocado, e depois acabei por também eu começar a trabalhar, passado cerca de 10 meses, depois vinha grávida do segundo filho, quando aqui cheguei. Entretanto, hoje em dia, continuo a desenvolver a minha atividade profissional e em paralelo abracei este projeto, no qual tenho aprendido uma nova frase todos os dias: envolve-te e desenvolve-te. Um pouco aqui na orientação do que a Irina estava a dizer, que aquilo que fazemos aqui é de facto desenvolver pessoas a nível de competências técnicas, de competências pessoais, interiores, desenvolvimento pessoal, coaching. Tem sido de facto uma aprendizagem a cada dia que passa, a cada momento. E portanto, esta é a Joana, sou mãe de 2 filhos. Não estava a esquecer do mais importante. Meu Deus, como é que é possível? Eu da idade lembro-me, porque ia dizer aqui um marco, lembro, não é que me sinta, mas este ano era aqui uma mudança. Sou mãe de 2 filhos pequeninos, fantásticos, extraordinários, crescem lindamente aqui, e aquilo que me levou de facto a procurar algo mais na minha vida foi não só ter mudar de vida, mudar de rumo, mas de facto ser também uma mãe mais presente na vida deles. É muito complicado, nós estamos longe da família, apesar de termos apoio, porque tem que sempre arranjar algum tipo de apoio. É muito complicado vermos os nossos filhos a crescerem quase que à distância, ou seja, com um completo de 9 horas de trabalho por dia, e ele em escolas ou em casa com alguém, é muito difícil. Portanto, foram os meus 2 grandes motivos. Ok, Joana, obrigada. Eu ouvi-te com alguns cortes, não sei se podem-me confirmar se a Joana estava com cortes. Passam só. Sim. Ok, Joana, então se pudesses eventualmente entrar através do telefone ou corrigir um bocadinho a situação, como é normal com a Joana, porque a internet dela realmente é um must. Está lá longe. Mas não há qualquer problema porque ela arranja sempre uma solução. Já voltamos à conversa, Joana. Agora quero apresentar a Ângela. Ângela, boa noite. Boa noite Irina, boa noite aqui às minhas companheiras de viagem e a todas as companheiras e companheiros que estão a assistir lá em casa. Eu sou a Ângela do O, tenho 38 anos, eu sei bem a minha idade, pronto. E tenho 2 filhos, um rapaz com 13 anos e uma menina com 2 anos e 9 meses. Desenvolvo uma atividade profissional a tempo inteiro, desenvolvo este projeto online em part-time. Estou aqui muito por aquilo que a Irina contou ao princípio, claro que sim, fui atraída pela perspectiva do tempo, de desenvolver uma atividade profissional que me permitisse ter mais tempo para a minha família, e as razões pelas quais eu fui acabando por ficar foram muitas outras, e um bocadinho à imagem daquilo que estávamos a falar de início, é o Extreme Makeover, aquilo que era o antes e o depois. São versões completamente diferentes da Ângela, portanto há a Ângela antes de chegar aqui e a Ângela depois de chegar aqui. E pronto, e não vou desvendar mais nada, e ao longo deste hangout vamos com certeza partilhar as nossas experiências e falar um bocadinho mais de que forma é que estar aqui é pensar fora da caixa. Obrigada, Ângela. Agora vou tentar falar com a Maria, porque ela está a entrar e a sair, a entrar e a sair. Maria, está por aí? Maria? A Maria está em Portugal, mas mesmo assim a internet não é melhor do que a da Joana. Ok, quando a Maria conseguir, depois ela dirá qualquer coisa. Bem, então, entrando no nosso tema, pensar fora da caixa, já falei um pouco acerca disso, mas eu acho que é curioso porque hoje em dia as pessoas vivem tão focadas na vida robótica, vá lá, e automatizada, que a sociedade do mundo
contemporâneo nos impôs, que eu acredito que muitas pessoas se esqueçam mesmo de pensar: então, mas será que a vida é só mesmo isto? Pagar contas, andar a trabalhar que nem um escravo ou que nem uma condenada para receber míseros trocos ao final do mês? Então, mas e o crescimento dos meus filhos? Os meus filhos passam mais tempo com outras pessoas do que comigo, com o pai, com a família, com os avós. Mas eu também gostava de viajar. Eu também acho que há outras culturas para conhecer. Será que... eu acho que há muitas pessoas que empurram estes pensamentos para baixo. Sinceramente acho que sim. Até pode vir um vislumbre qualquer daquilo que eu acabei de dizer e a pessoa está tão submersa. E eu compreendo, atenção, eu acho que realmente nós estamos aqui exatamente é para te iluminar, para te dizer: atenção, há mais coisas na vida. E para te dizer que nós também já estivemos aí desse lado e que nós também já pensámos dessa forma e que um dia acordámos, algum acontecimento fez-nos despertar e, tal como pode estar a acontecer contigo agora com este hangout, este pode ser o teu clique, este pode ser aquele fator que te faz dizer assim: não, eu quero realmente também perceber como é que eu posso ter uma vida de qualidade, ser a minha própria patroa, trabalhar por isso e realmente ter uma vida como eu acho que mereço. E então eu acho que há muitas pessoas que realmente afundam estes pensamentos, empurram estes pensamentos para baixo do tapete e dão primazia a pensamentos que não servem os seus propósitos de vida. Pensamentos como estarmos focados no que os outros fazem. No outro dia ouvi um áudio que estava a escutar. Nós ouvimos imensos áudios aqui neste projeto, porque são os áudios que nos vão dar o alimento para nos ajudar a expandir a mente. Então é fundamental que todos os dias ouçamos um áudio. Lá está, aquilo que eu estava a dizer. Fazemos coisas diferentes para também alcançar resultados diferentes. Ouvir áudios, ler livros, blogar, falar, comunicar com pessoas que realmente têm os resultados que nós queremos ter. Então, quando nós estamos rodeados de pessoas e nos inspiramos em pessoas que têm sucesso e que têm uma visão e que sabem para onde é que estão a ir e com quem e como é que vão lá chegar, nós sentimos mais poderosos, sentimos com mais poder e relembramos que nós próprios temos o poder dentro de nós de fazer acontecer os tais milagres que eu estava a dizer. Então, no outro dia alguém disse assim: mas eu não tenho tempo para mim, não tenho tempo para a minha família, não tenho tempo para isto, não tenho tempo para aquilo, e não tenho dinheiro, e não tenho amigos, e não tenho mulher, marido, primo, tios, não tenho. Aquela pessoa estava tão focada no não tenho que se esqueceu de pensar naquilo que quer ter. E o que é que são os sonhos? É aquilo que queremos ter. É, daqui a 3 meses, o que é que aquela pessoa quer ter? Quando nós estamos tão mergulhados na nossa escassez, nas nossas dificuldades, e atenção, eu sei, eu estou a dizer isto, não estou a dizer em tom crítico, estou a dizer num tom compreensivo, mas também para te desafiar. Se tu pensas que a atitude correta é estar a alimentar esse tipo de pensamentos, então o que é que tu vais receber? Mais do mesmo, certo? Agora, se tu decidires: não, eu estou aqui, eu decidi tomar conta da minha vida, tomar as rédeas da minha vida, eu estou aqui, eu vou fazer acontecer. Ok, tenho que ir por caminho. Com que pessoas é que eu tenho que falar? O que é que eu tenho que estudar? O que é que eu tenho que aprender? Eu vou conseguir. Certamente que no dia a seguir a tua vida começa a fluir de outra forma. E isto é pensar fora da caixa. Isto é pensar: ok, eu à minha frente estou a ver só uma névoa, estou a ver escuro, não vejo nada à minha frente, mas sei que depois das nuvens densas que me estão a aparecer neste momento, há o sol a brilhar do outro lado. É por aqui que eu tenho que ir, então eu continuo. Um piloto de aviões, quando está a pilotar o avião e não está a ver a pista de aterragem à sua frente, ele sabe, ele tem os instrumentos, ele confia que está ali à frente. E quando nós confiamos, porque aqui também se trata de confiança, a vida é muito confiança e ter fé que somos capazes e conseguimos e que o nosso coração e a nossa intuição realmente estão certas. Então, eu quero ver se consigo falar ali com a Maria, porque ela está só a entrar e a sair, pode ser que eu consiga apanhar num destes momentos. Maria? Está por aí? Sim. Está-me a ouvir? Maria? Estou, não consegui ali. Sim, estou a ouvi-la. Liga o micro, Maria. Consegue ligar o micro?
Não consigo. Sim, Agora sim, a minha sim. net está. Sim, Já me estou a ouvem? ouvi-la. Estou a ouvi-la. Boa, Maria, Olá. conseguiu. Boa noite. Boa noite. Apresente só. Quem é a Maria? É o que tem de bom estarmos aqui neste projeto e que nos aprendemos a desenvolver-nos, mesmo não tendo conhecimentos práticos das situações. Aqui estou eu, insisti, resolvi. Boa noite a todos. Meu nome é Maria, boa noite meninas que estão aí no painel de oradoras. Meu nome é Maria, tenho 53 anos. Peço desculpa, estou um bocadinho nervosa com esta situação toda. Respiro fundo, Sou Maria. mãe. Estamos entre amigas. Não, está tudo bem. Estamos bem. Tenho 53 anos, tenho 2 filhas, uma já adulta e outra quase a ser adulta, há um mês de ser adulta. Estou em casa, foi uma opção se calhar imposta, mas que depois resolvi assumir. Basicamente é isso. Trabalhei muitos anos em marketing, em publicidade. Estou aqui, entrei no projeto para me desenvolver, tanto a nível profissional como a nível pessoal. Um desafio para mim própria. Sou uma mulher cheia de inseguranças e que acho que a pouco e pouco estou a conseguir desenvolver, portanto, e aqui estou. Isto foi uma prova, já tinha desistido noutros tempos. Basicamente, sou assim. Obrigada. Depois eu já vou chamá-la outra vez à conversa, Ok. Mas realmente a Maria entrou neste projeto em agosto de 2015, salvo eu. Exato, só que faz um ano. Exatamente. Quase um ano? Ainda falta. Faltam uns meses. Ainda falta, exatamente. Começámos a falar em julho. Sim. E eu recordo que a Maria é muito tímida e a Maria tem sofrido uma evolução que já se apercebe que está a ter essa evolução. Aliás, as suas filhas dizem o que é que está a passar com a minha mãe. E é muito bom poder fazer parte desse seu crescimento, dessa sua evolução. E quem nos está a ver e ouvir, no final, prestem bem atenção, no final vamos ter um bónus onde se calhar vai ser revelado um pouco mais a história da Maria. Por isso, fiquem atentas, fiquem aí desse lado até ao final do engate. Obrigada, Maria. Continuando então realmente o nosso tema do pensar fora da caixa, eu acho que é fundamental que nós consigamos expandir a nossa mente e isso faz com trabalho diário. Eu há pouco estava a dizer que nós ouvimos os áudios, lemos livros, blogamos, falamos com pessoas de sucesso e tudo mais e há pessoas que pensam assim, mas todos os dias? Será que isto tem que ser feito todos os dias? Só hoje vamos escapar aqui a este áudio, só hoje vamos escapar àquele artigo, porque isto ninguém nota. E é tão notório quando realmente quando nós estamos em desenvolvimento e falhamos ali um dia, só aquele dia, e depois é o fim de semana, agora vou ser com os meus amigos, isto não dá muito jeito, se calhar vou deixar o áudio para amanhã, e depois no dia seguinte, segunda-feira, a energia completamente em baixo, completamente em depressão, completamente anímicos. E então, esta mensagem que eu te quero dizer é que, bom, tu também tomas banho todos os dias, é ou não é? Então, se tu tomas banho todos os dias para limpar a sujeira do dia anterior, porquê é que tu não limpas a tua mente todos os dias também? É interessante, não é? Quando nós começamos a ter uma limpeza, uma higiene mental que nos permite continuar a avançar para os nossos sucessos, vão aparecer os desafios sim, e vai haver um dia em que sim, que não consegues ouvir o áudio porque não és perfeito, não és nenhum robô, mas tu sabes que no dia a seguir tens que retomar a tua rotina, porque se tu queres alcançar aquele objetivo que está lá ao fundo, então esse trabalho tem que ser feito. E eu acho que para mim é super gratificante mesmo assistir à entrada de tantas pessoas neste projeto e começar a vê-las passado um mês
de ler, a fazer estes compromissos que nós chamamos os 8 compromissos, que é ler, blogar, estar nestas formações, essas coisas todas, e começar a ver que passado um mês aquela pessoa já começa a desabrochar, já começa a ter outro comportamento. Eu achei extraordinário no outro dia a Inês, que esteve no Hangout da semana passada, ela entrou há muito pouquíssimo tempo no projeto, e eu via no grupo de Skype a ajudar outras pessoas. Ela sabe muito pouco, porque ela acabou de entrar, mas o muito pouco que ela sabe já se predispôs a ajudar outras pessoas. E quando isso assim é, lá está, quando nós nos envolvemos, desenvolvemos. E eu acho que é extraordinário realmente nós termos esse tipo de atitude e de pensamentos em relação às outras pessoas e à vida. Mas eu agora queria chamar aqui a nossa Jenny, porque eu gostava que ela nos falasse, ela fez um vídeo, julgo que foi ontem, que nos falasse, fez uma ilustração que eu achei magnífica sobre os tipos de pessoas que existem. E eu gostava muito que a Jenny, se quiseres, assim de uma forma mais resumida, partilhar a mensagem que tu partilhaste ontem no teu mural de Facebook e nas redes sociais. E não sei se puseste no teu blog, mas nas redes sociais pelo menos eu vi, e gostava muito que tu partilhasses com quem nos está a ouvir o tipo de mensagem que queres passar, quiseste passar com esse vídeo. Ora, por acaso estava mesmo a pensar nisso quando estava a ouvir falar. É mesmo estarmos aqui juntinhas à tua fogueirinha. E então sim, eu falava em três tipos de pessoas. E acho que muita gente com certeza se identificou com uma ou até mais que uma delas. E então a ilustração era essa. E já agora quero referir, isso é importante, que isso é um conto que eu li num livro do Jorge Bucay, que é um psicanalista muito famoso argentino e que escreve livros e faz uma espécie de terapia contando contos para ajudar a pessoa a identificar-se e então começar a pensar fora da caixa e começar então a encontrar soluções. E esse conto realmente, há dias, numa conversa até com a Irina, lembrei-me dele e fui buscá-lo. E um conto que é uma ilustração, vá. Então, em que existem três tipos de pessoas. Aquela pessoa que, quando está com frio, vai e tira o casaco e oferece ao outro. Há outra pessoa que, também numa mesma situação, com frio, não é? Agasalha-se, veste toda a sua roupagem para ficar quentinho. E há a terceira pessoa que, com frio, acende uma fogueira para se aquecer e deixa, ou até chama as outras pessoas para se juntarem à fogueira e também se poderem aquecer. Então, esses três tipos de pessoas, não é, que muitas das vezes existe, eu falo por mim, já me aconteceu muitas das vezes ficarem em situações complicadas por tirar a camisola e dar a outra pessoa, como com certeza terá acontecido também, às vezes também aquela tendência de não, eu vou aquecer-me a mim, pronto. Então a primeira pessoa, se tira a sua roupagem numa situação de muito frio, é suicida porque vai morrer de frio, não é? A outra é miserável, a segunda, que é que veste todo o agasalho e portanto, naquele egoísmo vai acabar por morrer sozinha e é miserável. E a terceira pessoa, então, é aquilo que nós chamamos e que é uma pessoa equilibrada, adulta, que pensa e tem visão e que é egoísta, porque inicialmente acende a fogueira porque precisa de se aquecer, está com frio, não é? Mas, no entanto, ajuda as outras pessoas também e a aquecerem-se elas também, e quem quiser, não é? E é precisamente isso, eu lembrei-me de falar nisso e de buscar essa história porque é exatamente isso que acontece neste fantástico projeto, não é? Encontramos a alguma altura, que todas nós cruzamos ou através do Facebook ou de outra forma com a Irina, não é? Neste projeto, e que por sua vez em determinada altura também necessitou de acender a fogueira porque estava a sentir frio, aprendeu a acender também fogueiras, quer dizer, aconchegou-se à fogueira de alguém, não é? E depois aprendeu a fazer fogueiras e está a fazer connosco exatamente o mesmo. E é mesmo isso a imagem que eu quero deixar ficar sobre este projeto. É tal e qual. Nós vamos nos abraçando todas, né, nesta equipa fantástica à volta da fogueira da Irina. Umas já estão
mais desenvolvidas, já sabem que tipo de lâmina apanhar, como acender o lume e etc. E as outras estão a chegar, pronto, e também vão, se calhar timidamente, outras nem tanto, chegando só calor e com o objetivo também de aprender a acender milhares de fogueiras, sim senhora, e não só a nossa para nós, não é? Achei essa história tão deliciosa mesmo, porque, sim, eu acredito que neste Hangout especialmente o que nós fazemos aqui é acender a luz em algumas pessoas que por vezes está desligada e que a pessoa se esqueceu, tem o interruptor já ferrugente ou então escondido ou tapado por alguma coisa, e o que nós fazemos é iluminar essa pessoa e dizer, não, acorda, há mais qualquer coisa que tu podes fazer, valoriza-te, ama-te, tu também podes ter a vida que tu mereces. E eu achei essa história representa completamente aquilo que nós fazemos, Jenny. E eu acredito em ti. Aliás, a tua equipa já está a crescer, que é um espetáculo. Os meus parabéns. Ou seja, tu já estás a começar a acender outras fogueiras e, Jenny, é só acreditar em ti e tu vais precisar de pedir ajuda aos bombeiros todos de Portugal e arredores, porque as tuas fogueiras vão ficar descontroladas com aquilo que tu tens para transmitir e com a tua capacidade de comunicar. Tu fazes vídeos extraordinários, tu tens, quando estás alinhada, tu transmites uma mensagem com a qual eu me identifico a 100% e adoro realmente ouvir os teus vídeos e ouvir aquilo que tu tens para dizer. Estás no teu processo fantástico, aliás, tu chegaste a este projeto há pouquíssimo tempo e tem sido uma evolução crescente. Olhar para ti e pensar na Jenny que começou a aparecer e agora as coisas que tu já sabes fazer, a tua capacidade de comunicação, como eu disse, o estar sempre envolvida no grupo, sempre com boa atitude, é fantástico, Jenny. Os meus parabéns. Agora é só me continuar. Agora vou chamar a Carol, então, na Austrália. Aí na Austrália está calor, espera lá. Aí agora está a ficar frio, não é? Tá, é outono. Pois. Outono. Então precisas de uma fogueirinha. Preciso. Vou precisar, porque esfria bastante. Carol, tu começaste a pensar fora da caixa logo muito nova, foi ou não foi? Bom, foi. Bom, quando eu vim pra cá, como eu falei, né, que eu vim pra cá há 6 anos atrás, então, a partir daí na verdade eu já tinha morado em outro país antes, então eu saí de casa, eu tinha 21, o que foi uma surpresa para todo mundo, assim, na minha família, porque eu sempre fui muito apegada à minha família. Enfim, aí a partir daí eu já comecei a pensar fora da caixa, porque, bom, o que a nossa sociedade nos diz é, né, ir para a escola, acabar a escola, ir para a faculdade e fazer aquilo que a gente vai ganhar dinheiro. Muitas vezes nem é aquilo que a gente gosta, mas é aquilo que a gente vai nos fazer ganhar dinheiro. E, bom, não era isso que eu queria para mim, eu queria fazer algo que eu realmente, né, que eu iria ser feliz. Foi o que eu fiz, eu saí, né, de casa muito cedo. E, enfim, desde que eu estou aqui, eu só tenho pensado fora da caixa, porque, primeiro, quando eu comecei esse projeto, como eu já falei em outros hangouts, era porque eu realmente queria mudar a minha situação, de que eu trabalhava muito, eu limpava a casa 6 vezes na semana, então eu não queria mais aquilo para a minha vida, porque não foi isso que eu vim aqui. Eu vim aqui para buscar conhecimento, aprender coisas novas, e o trabalho que eu estava fazendo não estava me dando conhecimento em nada. Bom, sou expert em limpar minha casa agora, né? Isso eu sei. Bom, então começou que eu entrei numa profissão totalmente diferente, que é dar aula de natação para as crianças que eu dou, né? Que eu jamais imaginei pensar, eu jamais imaginei ensinar algo para alguém, nunca pensei que eu teria essa capacidade. E depois, quando eu entrei no projeto, mais uma vez, algo completamente diferente. Porque, como eu falei, a gente está acostumado a ter que ir para a universidade, trabalhar naquilo que, né, nos dá mais dinheiro, e trabalhar online é algo que não está cada vez mais comum, mas não é algo assim. Por exemplo, na minha família não existe isso, eu sou a primeira pessoa a fazer. Então, eu já quis fazer um pouco diferente do que eu via, né, minha família fazendo.
outro motivo também que me fez entrar no projeto foi porque não queria trabalhar das 9 às 5. Eu tenho até, um dia eu tive que ir num escritório visitar uma amiga minha e só de entrar naquele escritório eu ficava olhando assim, aquelas pessoas, todo mundo lá, tic, 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 assim, não tinha nem janela. Eu pensava, meu Deus do céu, isso eu sei que eu não quero estar dentro do escritório das 9 às 5. Então, quando eu comecei no projeto, eu vi que era realmente isso, eu quero poder trabalhar agora, por exemplo, na terça-feira que passou agora, é o meu dia que eu fico em casa dedicado ao projeto. Eu peguei minha cadeirinha, atravessei a rua, fui pra praia e tava trabalhando na praia. E aquilo pra mim, assim, pra mim isso é vida. Isso é que me faz mais feliz, é isso que me motiva todos os dias. Então, é por isso que eu quero muito, né, assim como para todos vocês, muito sucesso no projeto, porque eu quero mais dias como esse. Mais dias que eu posso pegar minha cadeirinha, meu computador, atravessar a rua e pronto, trabalhar. E até eu vou comentar uma situação que aconteceu comigo. Não tem a ver com o projeto, mas tem a ver com o tema. Bom, nos últimos meses eu estava sentindo muitas dores nas costas, muitas dores no joelho, e estava assim me incomodando bastante no meu dia a dia. E o normal é tu ir no médico, tomar medicamento, e aí, né, e trabalhar a partir disso, me mandaram fazer fisioterapia, tomar anti-inflamatório, enfim. E eu pensava, mas eu não gosto de tomar remédio, é uma coisa que eu tenho comigo que eu não gosto. Então eu comecei a pensar, não é possível, tem que ter algo a mais aí. Não é só problema, né, de tomar remédio e pronto. Não é só problema físico. Então eu descobri que eu tenho uma conhecida, que eu nem sabia que ela fazia isso, mas ela tem uma técnica, um tipo de massagens que lida muito com energia, energização. Então eu procurei ela. Bom, desde então ela me mostrou que o problema não era só físico, estava aqui na minha cabeça. Eu tava pegando problemas que não era meu, gastando energia em coisas que eu não precisava gastar. E a partir dela ela me ensinou algumas técnicas, algumas coisas que eu deveria fazer, até mesmo meditação, e deixar, enfim, várias coisas assim que ela foi me mostrando qual era o problema. Resumindo, 2 semanas eu não tenho dor no joelho. Minhas costas estão assim, eu tive 2 semanas, eu tive dor uma vez nas minhas costas. E eu fiquei assim, gente, tava tudo aqui na minha cabeça. Eu parei de tomar remédio que a médica me deu. Então, quer dizer, se eu não tivesse pensado fora da caixa, eu estaria tomando remédio até agora, indo na fisioterapia ou sei lá o quê. E pronto, e tava tudo aqui na minha cabeça. Então, a gente não, se a gente pensar sempre da mesma maneira, a gente não vai mudar, a gente vai continuar sempre na nossa vidinha, sempre trabalhando no escritório das 9 às 5, enfim, fazendo as mesmas coisas de sempre. Isso é que eu não quero. Outra coisa também que agora eu consegui, porque meu marido, ele, assim, me acompanha, mas me acompanha nesse projeto, né? Então, eu pensei, eu tenho que achar um jeito de mostrar pra ele que isso, ele sabe que eu gosto, ele sabe que me faz bem, ele sabe de tudo. Mas ele não, enfim, ele apoia e não apoia, sabe? Os maridos da gente. E então eu achei uma técnica de mostrar pra ele que sim, isso ele pode também até, né, começar a fazer comigo. E deu certinho a minha técnica e ele agora chega em casa e estuda coisas que eu nunca pensei que ele fosse fazer. Tem a ver com tudo com o mundo digital, trabalhar a partir de casa. E hoje em dia ele chega, porque ele tá no trabalho, ele me liga, ele fala, onde tu tá? Eu falei, tô aqui na praia trabalhando. Ele fala, um dia eu vou fazer isso também. Então agora ele já pensa. Ontem ele chegou mais cedo em casa e já começou a estudar algumas coisas. Então eu fiquei muito feliz, porque eu pensei, eu tenho que achar alguma maneira de mostrar pra ele, né, que ele pode também fazer isso. Enfim, agora ele tá estudando um pouco mais. Então, eu acho que é isso, a gente tem que pensar assim um pouquinho fora da caixa, ver que o mundo é muito maior, a gente pode fazer, né, coisas que a gente nem imagina fazer. E eu tô falando isso e eu tô aprendendo isso aos poucos, porque eu também era muito limitada, mesmo já tendo feito coisas fora, né, pensado fora da caixa, eu ainda tinha as limitações, acho que todas temos, né? Mas aqui nesse grupo, principalmente, eu tenho aprendido muito. Depois dos hangouts, eu sempre penso muito, muito no que a gente fala, e realmente tem me ajudado bastante. E é isso. Acho que todos temos que pensar um pouquinho além do que a gente está acostumada.
Carol, eu quero saber duas coisas. Se tu quiseres partilhar, claro. Primeiro, em que outros países é que tu viveste? Porque tu disseste isso e nós todas ficámos a pensar, mas quando é que ela diz onde é que viveu? Sem ser na Austrália. Isto é coisas de mulheres, não é? Onde é que tu viveu? Primeiro, meu marido, quando saiu do Brasil, ele foi para Nova Zelândia. Aí nós vivemos lá 1 ano e pouco. Eu trabalhava nas fazendas de uva. E eu nunca vou esquecer, porque, bom, aquilo me marcou muito. Era algo que eu jamais imaginei fazer. Gente, era, como a gente fala no Brasil, era trabalhar igual trabalhar na roça, que é no campo mesmo, sabe? E não era algo que eu jamais imaginei fazer. E eu lembro que quando eu ligava para minha família, eu dizia assim, acho que eles nem sabem até hoje, eu falava assim, eu trabalho numa fazenda linda, é tão bom trabalhar aqui. Mas não era. Eu trabalhava na colheita de uva, colheita de, enfim, do que tivesse. E foi aí que eu morei, 1 ano e pouco, e depois de lá a gente pensou, a gente não queria mais ficar lá, não era aquilo que a gente queria, numa cidade muito pequena, a gente queria aprender inglês, e lá a gente não estudava, porque eu tinha um visto de trabalho, então eu não precisava estudar, então a gente acabou se acomodando. No trabalho era todos brasileiros, então eu não falava inglês. Eu fiquei 1 ano lá sem falar inglês. Então aí a gente pensou, não, a gente precisa aprender inglês, aí viemos para cá, para Sydney, e aí foi a partir daí que a gente começou a estudar inglês. Respondida? Não, Carol, sim, respondeste, que história mesmo. E diz-me uma coisa, tu nesses momentos quando estavas a trabalhar na fazenda, como é que te sentias? Eu só pensava, me ajuda a chegar até as 4 da tarde, me ajuda, porque era bem complicado. Era algo que primeiro que eu saí totalmente fora do meu, né, na minha zona de conforto, deixando de morar com a minha família. Quando eu cheguei lá, eu tinha que morar, a gente divide casa com outras pessoas. Só não divide o quarto porque daí seria demais, mas a gente divide a casa, era eu e 7 homens. Nossa, era bem, todos brasileiros, e bom, a gente acordava super cedo, 5, 5 e meia da manhã, entrava todos numa van, num carro, que eram 10, 12 pessoas, e assim a gente ia pra fazenda, e o sol de lá é absolutamente absurdo de quente, de forte, o sol parece que tá, assim, na tua cabeça, o sol da Nova Zelândia, e a gente tinha que trabalhar com o rosto todo coberto, só ficava com os olhos de fora, para não se queimar, porque a gente passava o dia inteiro né, na fazenda. E eu só pensava, na verdade, eu queria sair do Brasil, eu queria aprender inglês, então aquilo, claro que o trabalho não era o que eu queria, eu não gostava, eu e meu marido, a gente pensava, um dia isso tem que mudar. E, na verdade, eu consegui, porque depois de algum tempo eu consegui o que eu tanto queria lá, que era trabalhar dentro de uma fábrica, que hoje em dia eu jamais faria isso, né? Eu não trabalharia numa fábrica, mas naquela época era a solução. Eu consegui meu trabalho numa fábrica, eu consegui meu visto, e dentro da fábrica tem vários setores, era uma fábrica de alimentos congelados. Tinha vários setores, eu comecei desde a produção, que é quando vem o vegetal, quando vem alimento, tudo ali, é horrível. A gente vê coisas, eu deixei de comer muita coisa depois que eu vi aquelas coisas. Ok, isso não precisa dizer. Eu não vou contar. Enfim, e aí depois eu pensava, eu quero chegar no setor tal. E assim eu fui pensando e eu consegui, eu cheguei em todos os setores que eu quis, que eu desejava. E chegou um ponto que a gente falou assim, tá, chega. Na verdade foi quando a gente foi fazer uma viagem, eu e meu marido, a gente foi fazer uma viagem para as Ilhas Fiji. E a gente chegou lá e não falava inglês. E a gente pensou, a gente não conseguia se comunicar com as pessoas. Então a gente percebeu que ali foi o nosso basta. A gente falou, a gente precisa aprender inglês, não vai ser aqui que a gente vai aprender. Porque lá o salário também, a gente não ia conseguir pagar a escola e ir trabalhar, porque o salário lá era muito baixo. Então a gente começou a juntar dinheiro para vir para a Austrália. E aí estamos aqui até hoje. E assim nasceu uma mulher de sucesso. Parabéns, Carol. E assim nasceu. Porque a maior parte das pessoas em Portugal, não é, vive cansada e deprimida e frustrada porque tem um trabalho no escritório, que era o meu caso, não é? E tinha um trabalho no escritório
normal, digamos, e vivia cansada e frustrada e a queixar-me. E há tantas outras pessoas que têm tantos empregos bons e que vivem cansados e frustrados e chateados e incomodados, e tu trabalhavas numa fazenda, tal como descreveste, e só tinhas uma solução, que era olhar para a frente. E depois quando chegar, e o teu desejo era chegar a uma fábrica, de setor em setor. Este é o pensamento de uma pessoa de sucesso. Estar sempre a olhar para a frente. Como é que eu posso chegar lá mais à frente? Como é que eu posso ser melhor hoje, agora, neste momento presente, para chegar até ali? Parabéns, Carol, mesmo. Tu és uma mulher extraordinária, eu adoro ouvir-te porque realmente tu és muito nova, tal como eu. Mas tu tens muitos segredos, muitas histórias para contar e queremos ouvir-te nos próximos hangouts, tal como tens participado nos anteriores também, porque tu és realmente um exemplo para muitas de nós. E é um exemplo realmente para quem nos está a ver e ouvir, se calhar os teus problemas comparados com os que a Carol tinha há uns 8 anos atrás são zero. Foram completamente pulverizados por aquilo que a Carol acabou de contar agora aqui. Por isso é importante nós realmente sermos gratos por aquilo que temos. As condições agora podem não ser as ideais, mas com gratidão, com pensamento positivo, com o estarmos lá está num grupo que nos, eu só sei a palavra em inglês, num grupo em que possamos confiar, com quem possamos contar, nós podemos avançar, porque nos momentos em que realmente vamos um bocadinho mais abaixo, o grupo diz: não, vem para cima porque é aqui o teu lugar. Obrigada, Carol. Eu agora quero... Sim, diz. É verdade, eu queria te perguntar outra coisa, já me estava a esquecer, queria perguntar-te qual é que era o teu segredo, para teres colocado o teu marido a trabalhar contigo. São técnicas que eu não posso revelar. Podes partilhar, não sei. O que é que tu prometeste? Não podes partilhar. Não foi. Não, eu posso. Só se quiseres, atenção, tá bem? Tá. É assim, ó, como é que eu vou explicar? Eu peguei alguns, como fala, testemunhos, esqueci Sim. a palavra. De pessoas, né, que não conseguiram e agora tem muito mais sucesso. Então, não é exatamente, é com internet marketing, tem tudo a ver. Mas eu comecei a mostrar isso para ele. Eu fiz ele olhar um workshop que aconteceu alguns dias atrás, porque eu quero chegar e mostrar para ele que o projeto que eu faço, ele sabe que eu adoro, ele sabe que eu estou super feliz, mas é aquela coisa, ele sempre, sei lá, ele acha que trabalho normal é o trabalho mais, né, o das 9 às 5, que é o garantido. E eu só simplesmente comecei a mostrar para ele uns vídeos que uma outra pessoa colocou junto, assim, com testemunhos, e comecei a mostrar pra ele, foi só isso, mas eu peguei ele num dia muito bom, eu esperei que ele estava de muito bom humor, e falei, olha que legal isso aqui, essa história dessa pessoa, e tal, daí ele começou a olhar, é verdade, eu falei assim, agora vai ter três vídeos a cada dia, dá uma olhada nesses vídeos aqui, e pronto, aí ele começou a olhar os vídeos e falou, nossa, isso é legal mesmo, aí ontem chegou cedo em casa e já começou a olhar mais e mais e mais. Falei, muito bem. Foi isso que eu fiz. Eu peguei no dia certo. Nós as mulheres temos É preciso saber fazer as coisas, não é? Exatamente. Até uma outra coisinha que eu queria colocar aqui. Todo mundo tem seus dias que não está, né, tão motivado assim. Então a gente tem que sempre procurar estar motivado. Mas o que me acontece, o que já me aconteceu hoje em dia, me acontece muito menos do que antes. Mas é que eu lembrei disso que tu estava falando, que eu sou uma pessoa guerreira, enfim. E às vezes me acontece assim que eu penso, eu queria tanto falar mais meu inglês, eu que gostaria que meu inglês fosse melhor. Ou então, eu gostaria disso, eu gostaria daquilo. E às vezes eu venho com essas reclamações para casa. E o meu marido, ele fica até chateado comigo, porque ele fala assim, não é possível que tu está reclamando. Olha para trás e lembra de quando a gente chegou na Nova Zelândia, o que a gente fazia na Nova Zelândia. Então isso eu quero compartilhar isso para que sirva para vocês todas também. Quando a gente está para baixo, quando a gente está chateada com alguma coisa, é lembrar do passado, lembrar daquilo que a gente já, né, o que a gente chegou, o que a gente passou para chegar até aqui.
até me emociona. Então, todo mundo passa por muita coisa. Assim como eu passei, assim como todos vocês passaram. E, por exemplo, hoje a gente é muito feliz aqui, mas a gente tem que. Quando eu tô chateada, eu só comento isso com ele, ele fala assim: Não, tu só pode ser louco, olha tudo que a gente já passou junto, olha tudo que aconteceu. Então, eu sempre olho para as coisas boas e sentir gratidão. É essa que é a minha tática. Eu só penso assim, quando eu tô num trabalho que eu não quero fazer, porque, como vocês sabem, eu faço part-time, isso eu ainda faço algumas limpezas. E às vezes eu tô trabalhando e penso, eu queria estar lá no meu projeto, eu não queria estar aqui. Aí eu só penso assim, mas peraí, esse trabalho tá me dando, ainda me ajuda no meu sustento, né, da nossa casa. Eu preciso fazer isso, mas ao mesmo tempo eu agradeço as coisas boas que eu tenho. Eu penso, nossa, olha o que eu já passei, olha o que eu tenho agora. E eu sei que eu posso ir mais. Então, mas eu tenho muita gratidão. Inclusive, eu estou lendo um livro agora que se chama Psicologia da Gratidão e é simplesmente fantástico, porque mostra pra gente que só agradecendo, só sendo grata é que a gente consegue ir mais além. Então, quando vocês se sentirem para baixo, pense nas coisas boas que vocês já conseguiram. Fantástico, Carol. Obrigada pelo teu testemunho. Aliás, tu agora estás num grupo, que nós temos um grupo super restrito, que vai fechar a entrada na sexta-feira. Tens um grupo, vais fazer parte de um grupo de coaching e que te vai ajudar precisamente a superar esses desafios, saberes colocar a tua energia no momento certo, no nível que queres. E certamente que vais usufruir imenso deste grupo de coaching que nós temos. Extraordinário, é uma inovação no nosso projeto. Eu estou super entusiasmada porque eu estive em Miami em janeiro último, em trabalho, e conheci um dos coaches deste curso que nós temos. E desde de janeiro até agora eu tenho vindo a fazer um trabalho com ele, num grupo também que nós tínhamos, um mastermind que nós tínhamos também semanal, e confesso que as coisas que eu aprendi com ele, ele é um dos melhores do mundo, é fantástico, é uma pessoa extraordinária, e as coisas que eu já tive a possibilidade de aprender com ele e que tu vais aprender agora, Carol, também, tal como a todas as pessoas que vão fazer parte deste grupo, realmente vai ajudar a levar a tua vida para o próximo patamar. Por isso, se estás curiosa sobre que grupo é este, contacta a pessoa que convidou para estar presente aqui esta noite ou a ouvir esta gravação, porque certamente vais querer fazer parte deste grupo seleto de coaching. Agora, quero passar à Ângela, porque ela também fez um vídeo que eu gostei bastante ontem e falava um pouco acerca das mães que trabalham e que têm que deixar os filhos doentes em casa, e eu gostava que ela partilhasse connosco o que é que lhe ia na alma quando ela estava a fazer aquele vídeo e um bocadinho sobre este tema também do pensar fora da caixa. É assim, há tanta coisa para dizer, mas pegando um bocadinho nesse vídeo e um bocadinho também naquilo que a Carol estava a dizer há pouco. Não é fácil ser-se mãe, ter, e sobretudo agora sozinha, e 2 filhos, e emprego a tempo inteiro, e casa, e roupa, e comer, jantar, banhos, etc. Não é fácil. E às vezes não é fácil arranjarmos motivação e forças para continuar todos os dias. Os nossos níveis de energia não são iguais todos os dias, naturalmente. Mas às vezes eu costumo dizer, a vida faz-nos muitas vezes e o universo dá-nos alertas quando nós não os conseguimos ver. E o meu motivo sempre foram os meus filhos, que são os meus tesouros, são eles a razão pela qual eu estou aqui. Mas às vezes parece que até é isso que nos habituamos, até é essa ideia do... Pronto, falta qualquer coisa para chegar lá. E é curioso que às vezes travo autênticas batalhas e lutas internas para manter a minha motivação. Faz parte da minha natureza, eu fui sempre assim. Mudei muito desde que estou aqui, mas ainda há cá muitas raízes, há aqui alguns bichinhos maus, como diz a Isa, e eu faço tudo o que posso para os arrancar. E eu fiz aquele vídeo ontem porque às vezes é mesmo preciso tocar nas nossas feridas. E às vezes é preciso que aconteça algo que nos provoque ainda mais e que traga ao de cima aquilo que são as nossas razões, aquilo que mexe verdadeiramente connosco. E se há coisa que mexe comigo são de facto os meus filhos. E custou-me muito, muito na segunda-feira e ontem também,
Não foi nada de especial. A minha pequenina fez uma bronquiolite, uma coisa simples. Felizmente ela nem fez febre, ela continuava bem disposta. Inclusive, ela punha-se a saltar e a brincar e a gritar, que era para sentir o peitinho dela a piar e porque achou piada aquilo. Felizmente eu fiquei descansada com isso, mas custou-me porque ela estava com falta de ar e eu consegui ficar com ela às manhãs para ir ao médico, mas não consegui ficar com ela à tarde. Tive que a deixar com a avó. Uma das coisas que expressei no meu vídeo foi de facto a gratidão, porque felizmente eu tenho alguém com quem a deixar, não tive que a mandar para o colégio doente e não tive e acabei por não ter que faltar ao emprego porque tenho responsabilidade profissional. Mas custou-me muito não ser eu que fiquei com ela à tarde. Eu sei que ela ficou bem entregue, mas custou-me muito porque sei que quem tem que estar com eles nesses momentos somos nós. Porque não é porque somos médicas, claro que não, mas eu acredito muito no poder do amor e é nessas alturas eles de facto precisam de nós. E custou-me muito ela dizer-me: mãe, eu quero ficar contigo. E eu não pude ficar com ela. E não foi nada do outro mundo, mas para mim foi, porque quando eu cheguei ao carro e eu ia a pensar nisso, ia remoer isso no caminho e o meu coração partido, eu sei que ela estava bem e que não era nada de especial, não era nada de grave, mas mexeu comigo de uma forma que eu pensei: bolas, é por isto que eu luto, foi por isto que eu cheguei aqui, foi para não ter que passar por isto, foi para não ter que, no dia das mães no colégio ou no dia em que eles fazem anos, eu não poder lá ir cantar os parabéns e ter que pedir a alguém que lá vá levar o bolo e cantar os parabéns. Eu não quero isso. E foi essa a mensagem que eu tento passar. E acho que esta realidade faz parte da vida de tantas mães, de tantas colegas de trabalho que eu tenho e que passam exatamente por isto. E as próprias empresas, a cultura empresarial é mesmo, hoje em dia é mesmo assim. As pessoas são recursos que é para gerir, têm vidas, claro que sim, são humanas. Eu não estou a dizer que não sou tratada com humanismo, claro que sim. Mas o que é certo é que nós parece que estamos sempre em dívida, porque se faltar e chego mais tarde e por isto e por aqui, parece que estamos constantemente em dívida e o desequilíbrio entre a nossa vida familiar e a nossa vida profissional é sempre grande. E acho que nas mulheres ainda é maior, porque nós mulheres ocupamos um papel muito, muito importante na família. Porque, independentemente de hoje, a maior parte de nós trabalha tal como os homens, o nosso papel na vida da casa e na vida dos filhos é muito mais ativo e muito mais participativo. E nós estamos constantemente em dívida que, para nos dedicarmos ao trabalho, não estamos a dedicar à casa, não estamos a dar o tempo que nós queríamos aos nossos filhos. E estamos completamente a ir contra a nossa natureza de mãe, de mulher, porque talvez do tempo da pré-história já, a própria mãe, que é a progenitora, que é quem dá à luz os filhos, parece que nunca desencarna nem nunca se desliga desse papel. É claro que sim, e tudo isto foi o que eu pensei ontem quando fiz aquele vídeo, foi bolas, foi por isto, é por isto que eu luto, é por isto que eu estou aqui e é por isto que eu vou continuar. E estas pequeninas coisas que são tão simples e tão banais na vida da maior parte das mães e mulheres hoje em dia, e às vezes é muito complicado termos a coragem de sair daí. Eu durante muitos anos, e agora para pensar no tema do fora da caixa, durante muitos anos, eu não tive uma infância fácil, nem uma juventude fácil, sou filha de pais separados, os meus pais separaram-se quando eu tinha apenas 3 anos de idade. É claro que esse tipo de histórias marca-nos e conduz a nossa vida ao longo do tempo. Felizmente, as pessoas que surgiram na minha vida e eu fui criada com os meus avós, os meus pais estiveram sempre por perto. Felizmente, eu tenho uma madrasta que também ocupa um lugar muito importante na minha vida, como se fosse minha mãe. Eu acho que não mudava nada nessa realidade, porque tenho a sorte de ter esse milagre na minha vida e ela é um milagre na minha vida. Mas fui crescendo condicionada àquilo que é o convencional, e estudar, e ter um emprego, ter uma carreira, ter uma casa. Eu fiz sempre tudo muito dentro do convencional. Eu casei-me com 21 anos, eu fiz o curso, nunca fui propriamente uma aluna de excelentes, fui entre o 10º e o 12º ano mais ou menos, mas até aí andei sempre meia perdida.
Fui para a faculdade, acabei a faculdade no tempo previsto, casei-me com 21 anos. Aliás, eu comecei a namorar com o meu ex-marido na altura, tinha 16 anos, éramos uns miúdos. Quando acabei o curso, nós casámos, fiz tudo muito dentro do normalinho, trabalhámos sempre para ter as nossas coisas, para ter a nossa vida, para ter uma boa vida, fomos evoluindo nas carreiras de certa forma. Entretanto, depois tivemos o nosso filho, e quando nasce o meu filho, começa a vir aquele primeiro sentimento de quando tenho que o deixar com a avó. Felizmente tinha a avó com quem eu deixar, mas andei sempre com o meu coração apertadinho, porque eu queria ter ficado com ele, mas claro, isso não era normal. Então agora, tu vais tirar um curso e ter um emprego estável, então agora vou ficar em casa a tomar conta de um filho, mas que lógica é que isso tem? Não faz sentido para todos os efeitos, para a sociedade isso é contra a natura. Para mim não era. Mas pronto, claro, lá está, nós acomodamos, porque é normal, toda a gente faz o mesmo, toda a gente tem que deixar os filhos aqui, tem que deixar os filhos... Pronto, e fui vivendo assim. E o tempo foi passando, e foi passando. Depois nós vamos pondo os sonhos de parte, vamos nos habituando àquilo que é o dia-a-dia, entramos naquele piloto automático da rotina e o tempo vai passando. Eu não vi o meu filho dar os primeiros passos, eu não me recordo quais foram as primeiras palavras que ele disse. Há muitas coisas que eu não acompanhei, porque, por um lado, não era eu que estava com ele. Pronto, estava com a avó, foi ela que apanhou esses momentos todos, não fui eu. E segundo, eu estava tão embrulhada naquilo que era a minha vida, e que aparentemente era uma excelente vida, que não valorizei. Não estava atenta. Pensei que ele ia ter 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos para sempre. E pior do que isso, as crianças com 2, 3, 4 e 5 anos, quando estão a crescer, e os nossos filhos, o meu e da Irina agora estamos a passar por isso, e a Joana também sabe o que é que eu estou a falar, medem forças connosco numa determinada idade. E eu achei que, ok, se calhar eu não nasci para ser mãe, e as minhas inseguranças todas que eu tinha do meu passado começaram a surgir. E a minha relação com o meu filho, quando ele esteve ali entre os 13 e os 5, 6 anos de idade, não foi uma relação fácil. Ele é um miúdo com um coração incrível, mas eu costumo dizer, ele tem um lado branco e um lado negro, todos nós temos, só que ele não tem uma zona cinzenta. Lá está, ele não há cinzento, ou é branco ou é preto. E ele veio ao mundo para me ajudar a crescer, e fez-me muito crescer. E durante algum tempo, bastante tempo, foram 10 anos e meio, eu não tive vontade de ter outro filho, porque achei que aquilo foi tão difícil. E depois pensei assim, então, mas agora já não tenho tempo para este. Ele primeiro foi criado com a avó, depois já para a escola, então igual tenho tempo para ele, nem paciência, como é que eu agora vou pensar em mandar vir outro filho? E houve um dia que, já não me recordo, li alguns uma passagem, e ele pedia um irmão. Ele pedia desde os 6, 7 anos, queria muito, porque todos os amigos tinham irmãos, porque todos os amigos tinham irmãos, e eu pensava assim, então, mas agora eu estou com uma vida tão descansadinha, tão sossegadinha aqui, tranquila da vida, eu vou ter outro filho. E depois há uma altura em que eu li uma passagem num livro, e a propósito de ter irmãos e o que é que seria bom ter irmãos, que é, nós podemos ter laços, podemos ter amigos, podemos ter primos, podemos ter muita família à nossa volta, muitas pessoas que nos acarinham, mas há coisas que só os irmãos é que sabem partilhar, e eles têm sempre um ao outro. E eu senti, eu não posso ser egoísta em fazer uma escolha destas sozinha. E pensei, ok, pronto, vou ter outro filho. E depois pensei, bem, eu estou a chegar a uma idade, se não for agora já não é. E despertei de facto para essa vontade. Fiz exames médicos, a médica deu ok, estava tudo ok. E quando chegou àquela hora, eu não consegui. Eu pensei, não, isto não é para mim. Eu não me estou a ver a fazer isto agora. E é engraçado que, ainda bem que não o fiz, porque pelas minhas contas, se eu de facto calho de engravidar naquela altura que tínhamos decidido ter o segundo filho, ter passado o tempo decorrido, o meu sogro sofreu um AVC. E chamou-me a atenção as coincidências da vida que não são coincidências, que é, não era a altura, não era o momento.
E no exato momento em que ele teve o AVC, eu pensei, não, temos que renovar a vida. E comecei a dar importância, cada vez mais importância àquilo que eu queria, àquilo que eu pensava e àquilo que eu sentia. E neste processo, o meu primeiro filho tinha já 10 anos. E eu pensei, não, tem que ser agora. Tem que ser agora, porque a vida está-me a dar uma segunda oportunidade de eu fazer as coisas de forma completamente diferente. E tive a minha filha, correu tudo lindamente, tive uma gravidez muito mais tranquila do que foi dele, que fui mais ansiosa. Nasceu a nossa princesa. E depois, quando começa a chegar ao fim, aquele período de estar em casa da licença de maternidade, volta tudo outra vez. E volta tudo outra vez, e ter que deixar a pequenina, e enquanto que o meu mais velho ainda ficou com a avó, ela foi para o colégio aos 5 meses de idade, porque o meu sogro tinha tido um AVC e era muito trabalho pesado para a avó. E ela foi para o colégio, correu lindamente, integrou-se lindamente, é uma criança super despachada e autónoma, mas o meu coração ficou sempre, sempre apertado. Porque eu pensava, eu levava os meus dias a pensar que eu estava a ocupar o meu tempo no meu trabalho quando eu queria estar com a minha filha, com os meus filhos. E chegava à casa às 6 da tarde, tudo a correr, e depois ainda por cima eu deitava a menina cedo para ela ter uma rotina de sono rigorosa e dormir a noite toda. Então eu só passava para aí 2 horas com ela. Sobretudo com ela que era a mais pequenina, que era o que eu gostava mais. E eu estava sempre constantemente a pensar, eu gostava mesmo era de poder trabalhar em casa. E quando eu dizia estas coisas, as pessoas chamavam-me louca, porque não é normal. E eu lá me sentia anormal por pensar e sentir assim. E lembro-me que isto tudo correu meses. Ela veio para o colégio em fevereiro e eu andei assim até setembro. E eu não me recordo já exatamente, porque a Irina saberá melhor do que eu. Eu, ao longo do verão, acho que fui vendo uma vez ou outra uma publicidade no Facebook de trabalhar a partir de casa. E eu achava que aquilo era tão anormal, e tão impossível, e tão absurdo, que eu nem me atrevia a ver o que é que estava lá a dizer naqueles posts. E depois dizia assim, isto não existe, isto deve ser, sei lá, uma coisa qualquer que anda para aqui. E há um dia exato, e fez agora, eu não sei, foi num dia 16 de setembro, porque o meu irmão faz anos nesse dia. E lembro-me que estava num restaurante a almoçar, super deprimida, só me apetecia chorar. Eu estava completamente contrariada de estar ali. E aliás, não era porque eu não gostava do meu trabalho, ou porque eu não gosto, era porque eu não era ali que eu queria estar. E lembro-me que eu estava a almoçar e ver o Facebook, para variar, como faz toda a gente. E a pensar, eu não quero estar aqui, eu quero ir para casa, eu quero ir trabalhar para... Eu não queria deixar de trabalhar, nunca, isso nunca foi o meu objetivo, porque eu também não me vejo parada. Mas eu queria poder trabalhar em casa, como diz o meu chefe, nós passamos aqui mais tempo juntos do que com as nossas famílias. Isto é deprimente pensar assim. Não é que seja mau quando estamos num bom ambiente, mas se formos a medir bem as coisas, não pode ser tudo bom, não é? E lembro-me que vi aquela publicidade, aquele post, e não era nada mais nem nada menos do que uma mãe empurrar um carrinho de bebê com ar super feliz. E eu acho, eu não sei, ainda hoje eu escrevi qualquer coisa sobre isso, não foi isso. A mensagem que me cativou foi a energia daquela fotografia, daquela mensagem e daquilo que lá estava. E eu pensei, pá, nem é tarde nem é cedo, deixa lá ver o que é que isto é. E eu não fazia ideia que esse clique tinha sido o primeiro passo para eu transformar radicalmente a minha vida. E acho que no fundo foi aí que eu comecei a rasgar um bocadinho da caixa, muito ao meu ritmo, muito lento, porque na minha vida era tudo muito a medo, nada de riscos, nada fora da zona de conforto, tudo o que fosse pôr uma unha fora da zona de conforto era algo assim completamente anormal. E eu nem sequer me atrevia. E depois durante algumas semanas fui vendo, recebendo uns e-mails, recebendo umas informações, até que um dia resolvo fazer perguntas, tirar com as pedras todas, né? Porque a minha frustração acumulada já era tão grande. E depois eu vi a Tirina a fazer aqueles vídeos em que tu conseguias fazer as coisas e eu achava que aquilo era impossível, aquilo era o que eu queria, eu não podia ter, aquilo era o que eu queria, não podia ter, até que um dia, pronto, ainda bem que atirei com as pedras todas, que tu as tiraste uma a uma. E foi o meu começar a sair da caixa. Foi comprar um blog,
eu gosto de escrever, acho que era a única coisa em comum que eu podia ter com este projeto, era gostar de escrever. Mas detestava redes sociais, aliás, o Facebook era só para ocupar o tempo na hora do almoço. Internet e ligar ao computador quando chegava a casa. Aliás, eu acho que nunca ligava ao computador quando chegava a casa, portanto, porque para mim já me bastava durante o dia no trabalho, chegar a casa, quem dera a mim ninguém me chateasse a cabeça. Mas eu mesmo assim pensei, não, é uma coisa diferente, deixa ver o que é, vou devagarinho, pôr o pé devagarinho, vou andando e ver. Depois, é assim, só que eu decido arriscar e passado uma semana temos o nosso primeiro evento. O meu primeiro evento ao vivo foi um dia de escritório e cheguei lá e achei que aquilo era tudo gente doida, porque as pessoas estavam-se todas a ajudar umas às outras, ia fazer vídeos, ia conversar e tudo muito animado e eu não achei aquilo nada normal. Nada. Eu achei isto, eu não sei o que é que me estou a meter, porque isto não é normal. E apanhei o meu primeiro baque, foi duro, porque eu pensei, não, isto não é para mim. E eu, hoje quando olho para trás, eu não sei se a desilusão, se o que custou mais foi a desilusão de achar que, ok, eu estava mesmo a acreditar que ia conseguir fazer qualquer coisa e trabalhar a partir de casa e afinal não, isto não é para mim, isto não tem nada a ver com aquilo que eu pensava, isto não tem nada a ver comigo. Aliás, essa é para mim, isto não tem nada a ver comigo. E depois as vozinhas exteriores diziam-me exatamente isso. Perdão, podia não ser intencional, mas é verdade, não tinha mesmo nada a ver comigo. Porque, para quem não queria tirar fotografias, não queria fazer vídeos, mas coisas de família, de casa, eu não queria participar em nada disso. De repente, meto-me num negócio, na internet, onde tenho que divulgar a minha imagem, fotografias e vídeos nas redes sociais e fazer totalmente o contrário daquilo que eu não gostava, é assim. Se isso não foi pensar ou agir fora da caixa, não sei o que é que foi. Só que, primeiro, foi preciso desmontar as peças todas. Ia dando um passo, eu ia sempre tudo muito devagarinho, eu vou tentar, eu vou isto, eu vou aquilo, até àquela altura em que nós utilizamos mesmo muito esta expressão, primeiro estranha-se, depois entranha-se, não é? E aquilo entranhou-se cá dentro. A gente começa a superar um desafio hoje, aprendi a fazer uma coisa agora, aprendi a fazer outra depois também vamos tendo os grupos de Skype e apoio, alguém nos vai ajudando. Outra coisa que não faz parte da realidade das pessoas hoje em dia é ter alguém que nos ajuda gratuitamente, sem pedir nada em troca. Aquela filosofia, o princípio do dar e receber, infelizmente não existe na vida das pessoas hoje em dia. Portanto, aquilo que nós consideramos normal na sociedade, acho que que não é normal. As pessoas habituaram-se a estar confinadas, chegam a casa, veem as notícias, ou veem novelas. Isso foi outra coisa que eu deixei de fazer. Ainda hoje eu estava a falar com um colega meu e estava a dizer, eu há 2 semanas que eu não acendia a televisão. Eu acendi a televisão este fim de semana para ligar o rádio, porque é uma das vantagens do tempo em que nós vivemos é termos internet com rádio. Porque eu deixei de ver televisão. E as pessoas disseram-me assim, então o mundo acaba e tu não sabes. E eu pensei, pois, isso é mau. O mundo acaba e tu não sabes. Desde que eu e os meus filhos fiquemos bem, olha, o mundo não acaba assim. Porquê é que eu vou encher-me de informação que não presta, que não me faz bem, que não serve o meu propósito? Claro que sim, mas isto as pessoas ditas normais não fazem. Porque, eu tive pessoas que me disseram, eu gostava, percebi, pois, mas não tenho muito tempo, pois, eu não tenho muito tempo, a minha vida é complicada, eu chego a casa às 6 da tarde, depois às vezes ainda tenho que ir às compras, e depois à noite eu gosto muito de ver novelas. Eu gosto muito de ver novelas. Pensei assim, claro, as pessoas gostam do que gostam, cada um é como é. Agora, isso é querer uma vida diferente, mas continuar a fazer as mesmas coisas, que é algo que nós não temos aqui. Nós aqui, se queremos uma realidade diferente, então não podemos fazer as mesmas coisas. Por isso é que nós estamos aqui até à 00:30, uma quarta-feira à noite. É por isso que nós temos os grupos de Skype onde toda a gente se ajuda e não se conhece de lado nenhum. Depois parece que nos conhecemos desde sempre. Acabamos por ser uma comunidade de gente doida, felizmente, que sofreu uma lavagem ao cérebro. Também gosto muito desta expressão, lavagem ao cérebro. Graças a Deus que nos lavam o cérebro, porque ele está tão cheio
desculpem a expressão, de porcaria e de lixo tóxico, que é isso que depois condiciona a nossa vida. E é isso que faz, se calhar, muitas pessoas chegarem ao fim da sua vida, e não me vou alongar mais, vou ficar por aqui, que é o que eu não quero para mim, é lá chegar, e se assim for esse o meu destino, que é chegar aos 80 ou 90 anos e pensar, olhar para trás e pensar assim, e foi isto que foi a minha vida? Não fiz nada daquilo que eu queria, eu não quero que isso aconteça comigo. Quero viver uma vida que valha a pena. Quero concretizar muito dos meus sonhos, pequenos, grandes, o que for, coisas que eu nem sequer me atrevi algum dia a arriscar a sonhar. Hoje eu sei que são possíveis aqui onde acontecer, só depende de mim. Às vezes também tenho dúvidas, sim, mas depois há pequenos acontecimentos da minha vida que me fazem voltar ao caminho e ter a certeza. E depois tenho muita sorte de reconhecer o milagre de estar rodeada das pessoas certas. Obrigada, Ângela. Eu quero relembrar que temos uma Bárbara Santos a entrar, mas não é. É a Maria que conseguiu entrar através do computador da filha. Boa, Maria. Eu quero relembrar, após esta intervenção magnífica da Ângela, que no final deste hangout vamos ter uma surpresa para ti que és resistente e que vais aguentar certamente até chegares ao final desta gravação, porque temos algo que queremos dar-te em primeiríssima mão. Eu quero passar sem mais demoras para a Isa. Isa, diz-me lá o que é para ti pensar fora da caixa. Que este rato já não estava a funcionar. Acho que ela está a pensar fora da caixa demais. O que é pensar fora da caixa? Bem, isto é uma pergunta difícil, que eu já penso nela pensando bem, desde a minha adolescência, em que eu queria mudar o mundo de toda a gente, mas não mudava o meu mundo. Isso é interessante. Tu querias mudar o mundo de toda a gente porque achas que as pessoas é que estão erradas, e até podem estar, não é? Mas não muda o teu mundo. E há pouco tempo, sim, mais quando entrei neste projeto, embora já tenha, o Gramas com Sabor já existe desde outubro de 2013, aí começámos realmente a pensar um bocadinho fora da caixa, não é? Porque toda a minha vida, toda a minha infância foi regida por aqueles pensamentos que os meus pais, a minha família, os meus amigos me incutiram. É normal que assim seja, não sou a única aqui, com certeza, mas realmente tive o discernimento, não digo coragem, mas sim o discernimento de parar, pensar naquilo que realmente, naquilo que nós queríamos, e falo pelo Tiago, não é? Somos um casal, ainda não temos filhos, como a Ângela diz, o nosso filho ainda é o Gramas com Sabor, é para ele que nós trabalhamos e é a ele que nós dedicamos todo o nosso tempo. Mas foi a partir daí que nós parámos e pensámos que não era aquela vida que nós estávamos a ter na altura que queríamos para nós. Porquê? Porque não queremos contar questões, porque não queremos depender de ninguém para tirar férias, porque não queremos entrar às 9 e supostamente sair às 6 e sair às 10, 11, como já aconteceu. Para isso trabalho para mim e faço aquilo que gosto, né? Também já passei, não passei por tanto como a Carol passou, mas já passei a nível psicológico por sítios não muito bons, não é? Nada de trabalhos assim muito árduos como ela fez, mas psicológicos também, que cheguei a um ponto e disse basta, vou-me despedir, ou despeço-me ou fico maluca, por isso prefiro me despedir. E acho que também foi a partir daí que abri um bocadinho os meus horizontes. Aí sim, tive a coragem de pensar, se eu não estou bem aqui, tenho que me ir embora. Porque não me estava a ver ali a minha vida toda. Embora eu gostava do trabalho, mas lá está. Existem trabalhos em que o trabalho é bom, em que tu gostas, mas o mau ambiente não dá, mesmo. Quando entrei para este projeto, abri completamente os meus horizontes. Sou como a Ângela, já não ligo a televisão há imenso tempo, até estou a pensar bem dela, não sei. Não é? E vamos de férias, não chega muito para as férias, mas olha, vamos para qualquer lado. Não, agora a falar a sério. E tive uma situação caricata uma vez numa loja, uma retrosaria, que foi com o Tiago. E estava lá uma senhora mais de idade, não é? Não condena a senhora, é aquilo que ela sabe e aquilo que ela conhece.
E eu estava a comentar com a senhora, eles estavam a comentar sobre política e eu comentei, pois, não sei, olharam para mim para eu opinar. E eu disse, pois, não sei, sabe que não vejo notícias, já não ligo a televisão há imenso tempo. E a senhora que era cliente também, virou-se para nós os dois, o Tiago também estava comigo, e disse, louvado seja Deus. Como é que estes jovens querem estar a par de uma sociedade, querem fazer parte de uma sociedade se não ouvem notícias? E eu sorri para a senhora e disse-lhe, oh senhora, mas para que é que eu vou estar a ver desgraças? Por isso não vejo. E a senhora ficou completamente incrédula com aquilo. E acho que é como a maior parte das pessoas pensam. Porque é o normal, porque acham que têm que estar informadas da porcaria que está na televisão e que o acontece. E não é só o que está na televisão, é o que as pessoas, o que os jornais, por exemplo, passam, não é? Pá, mas não, o meu tempo é demasiado precioso e ainda hoje, eu ainda estou na formação de inglês, como vocês sabem, eu estou a tirar uma formação de inglês, e ainda hoje estava a falar com um colega meu que o meu tempo é demasiado precioso para eu estar ali e não estar a aprender, para isso estava a fazer outra coisa. Porque há lá pessoas que não pensam como nós, como eu e como nós, mas ninguém tem que pensar como eu. Agora, eu não estou ali a perder tempo, eu estou ali para aprender, não é para estar a falar português, por exemplo, para falar inglês. Se eu estou a tirar uma formação de inglês, é para falar inglês. Então hoje disse à professora, vamos falar aula em inglês. Senão eu não estou aqui, estou em casa. Mas é interessante nós vermos essa nossa evolução e às vezes parar um bocadinho para pensar, para ver o que é que se pode melhorar ou não, não é? Porque pode sempre melhorar tudo. E lá está, como a Irina diz, alimentar com áudios, com livros, com pessoas que nos fazem realmente bem. Obrigada, Isa. Bem, tu és o exemplo notório da pessoa que diz assim, Irina, como é que eu vou ver os cursos para desenvolver este projeto se eu não percebo nada de inglês? Completamente. E o que é que eu disse, Isa? Já não me lembro, mas do género, já não me lembro bem das suas palavras, mas do género, isso vais aprender, isso é um estigma que tu tens na tua cabeça guardado que alguém te disse. Não percebes nada de inglês, não tens jeito para línguas. E depois fui reviver tudo e é verdade. E ainda este fim de semana é engraçado, estive com os meus pais e a minha mãe estava a gozar comigo que eu estava a tirar o não sei quanto curso de inglês, o 8º ou 9º curso de inglês. E eu assim, mas porquê que estás a gozar comigo? E ela, então tu não percebes nada de inglês? E eu, ouve bem as palavras que tu estás a dizer e se calhar foi por causa disso que eu fiquei com um estigma que não sabia inglês. E ela ficou a olhar para mim e pensar, se calhar até foi assim. E há bem pouco tempo é que eu caí em mim e pensei, eu tinha vergonha de estar com pessoas que falavam inglês. Mas tinha mesmo. E só há bem pouco tempo é que passei essa vergonha. Porquê? Porque já tinha tirado imensos cursos, não tinha aprendido na altura, mas deixei de falar, deixei de ter os cursos e esqueci tudo, não é? Mas depois pensei, eu não estava era predisposta, eu não abri foi os meus horizontes, não pensei fora da caixa para pensar, eu quero mesmo aprender inglês. Completamente. E é aí que nós temos que chegar, nós temos que pensar fora da caixa. Não vale a pena pensar de outra maneira, senão não se vai a lado nenhum. Já percebi isso. Exatamente. E eu acho que ouvindo áudios nós temos praticamente tudo em português. Há uma coisita ou outra que não está. E realmente quando nós esforçamos e continuamos e insistimos, uma semana passada é o suficiente para nós estar a perceber um bocadinho melhor inglês, por exemplo. Então realmente tudo a mente é a nossa melhor amiga e a nossa melhor inimiga. Portanto, tudo aquilo que nós concebermos e acreditarmos, conseguimos realizar. Esta é uma citação de Napoleon Hill. Agora só falo inglês em casa. Ontem cheguei do curso do Tiago. Esta tarde só vou falar inglês. Epá, enrolava-me toda, mas não queria saber. Muito bem, é assim mesmo. Grande mulher. Obrigada, Isa. Agora vamos voar até Moçambique para vermos como é que está a internet da nossa Joana. Joaninha? Olá, Irina. Estão-me a ouvir? Estou. Mas veem, não me veem? Também, sim, muito bem. Isto está a correr bem. Mas veem-me porque eu estou aqui com um camping gás, porque eu estou sem energia, estou sem eletricidade.
Estou com 3G. Ou é África ou não é África, ok? Ok, então Joana, faz lá a tua transmissão e desliga, porque senão vais ter que, vais ter que vender o cão, o gato, o tio e o primo para pagar a conta de internet. Quase. Não, Isto é um cenário. já podias ter avisado, Olha, eu já tinha parado tudo. Não, na maior. Estava bem, estava a ouvir e estava, olha, estava deliciada com a história da Carol, estava deliciada com a intervenção da Ângela, da Isa, estava aqui tranquilamente, estava a ouvir tudo, estava a acompanhar-vos. Olha, eu achei muito engraçado quando tu escolheste este tema, porque a expressão tema significa, para mim tem um significado, falando diretamente com a minha profissão, e ainda atual, eu sou consultora de sistemas e de aplicações, pensar fora da caixa é de facto arranjar soluções absolutamente revolucionárias, absolutamente extraordinárias e fora do normal, que exigem que nós sejamos extraordinários e fora do normal, que exigem que nós pensemos um pouco mais além, que nós tenhamos uma visão maior e sejamos capazes de ser sobretudo inventivos e ser diferentes daquilo que é o expectável, porque de facto se queres arranjar uma solução de toda XPTO ao nível de um sistema, tens que fazê-lo. É engraçado que, nem de propósito, hoje eu estava a ler algo que tinha escrito, a reler, e eu falava imenso que a nossa cabeça nos toldava todos os nossos pensamentos. Havia imensos pensamentos que nós temos bloqueadores que nos toldavam as nossas ações, que por conseguinte não nos deixam chegar mais além, não nos deixam avançar. Portanto, falamos aqui num paradigma que é dentro da nossa caixa, nós não conseguimos sair dela para pensar fora da caixa. Porque parece que vivemos num remoinho de pensamentos que constantemente nos bloqueiam e nos constrangem e nos, uma palavra má até, mas nos redimem, nos deixam ali naquela zona desconfortável, confortável, que é uma coisa muito, muito estranha. Eu diria que para mim, profissionalmente, pensar fora da caixa não é difícil. Pessoalmente, em termos de vivência, pensar fora da caixa, eu sou uma pessoa que me dou relativamente bem com a mudança, eu sou uma pessoa que gosta de experimentar coisas novas, eu sou uma pessoa que me atiro para a frente com facilidade. É uma grande desconexão comigo mesma, portanto nem é o problema do pensar fora da caixa para mim, o problema é de relacionar a minha caixa com aquilo tudo que eu faço fora da caixa. É engraçado perceber que se baseia, lá está, tu para conseguires pensar fora da caixa e conseguires na tua vida ter uma visão diferente daquilo que desejas, ter uma visão aliás grandiosa e conseguires pensar de uma maneira diferente de o fazer, tu tens que estar resolvida, ou por outra tens que estar com uma grande crença em ti mesma, porque é de ti que parte, é daqui que parte tudo, é de nós que parte a nossa força, a nossa crença, a nossa vontade, o nosso sucesso, está tudo aqui dentro, está tudo aqui em nós, ainda que em bruto, ainda que em escondido, ainda que com falta de conversa connosco mesmo e de percebermos como é que poderemos extrair tudo isso cá para fora, está tudo aqui. E portanto é difícil às vezes até conseguir pensar-se fora da caixa numa questão de mudar a vida, de achar soluções diferentes, quando não conseguimos ver que tudo isso começa aqui dentro de nós e acreditar, sobretudo, que isso começa dentro de nós e que somos capazes. E de facto é engraçado, quando nós começamos a perceber isso e começamos a acreditar, percebemos que temos capacidades infinitas, que há coisas que atingimos, que há pontos onde chegamos, que há situações que ultrapassamos que nunca na vida acharíamos que fôssemos capazes. Porque lá está, não acreditávamos em nós, primeiro do que tudo. Aliás, outra das coisas que fazia e faz-me pensar muito, nós vivemos numa sociedade que vive muito da aprovação do outro. É óbvio que qualquer ação que nós façamos, a sociedade onde fomos educados, leva-nos mal ou bem a procurar a aprovação do outro, independentemente de eu ser uma pessoa bem resolvida, que tenha a maior crença em mim, que acredite, inevitavelmente com a vida em sociedade isso num ou noutro ponto acontece. Mas quem não tem a crença em si mesmo passa
o maior passo de todos, que é, lá está, começar em si, começar a acreditar em si. Eu sou o que venho em primeiro lugar, em segundo, terceiro, milionésimo, e só depois de eu estar completamente comigo mesma e bem comigo mesma é que eu vou conseguir estar bem com os outros. Estar bem com os outros significa conseguir dar, conseguir receber, conseguir ajudar, conseguir, sei lá, conseguir dar tudo ao outro que eu já dei a mim. Portanto, há que dar primeiro a mim. Por isso, para mim, pensar fora da caixa era, como eu dizia inicialmente, não é algo que me transcenda num nível profissional e gosto de fazer, eu considero como um desafio. Acho que é um desafio que puxa por nós, lá está. É algo que, para resultados diferentes, tens que ter atitudes diferentes, tens que ter conceitos diferentes, tens que ter maneiras de estar na vida diferentes. E se não consegues fazer isso, então o teu pensamento vai ser sempre um pensamento quadrado, digamos assim, que não vai sair daqueles parâmetros que a sociedade considera normais. Eu não tenho uma dúvida que aquilo que nós aqui fazemos é considerado por 80% das pessoas como anormal, mas se calhar é por causa disso que nós temos resultados absolutamente extraordinários e anormais, certo? Não é ao calhas que, por exemplo, as redes sociais estão bombardeadas com demonstrações de resultados do projeto Titan em 10 dias. Não é ao calhas, é porque é feito por pessoas extraordinárias que têm atitudes extraordinárias, têm ações no momento em que é preciso, não ficam a remoer e a oportunidade a passar ao lado, que isso é outra grande questão. Pensar é muito bom, pensar demais é mau. O remoer, o ficar a ponderar e a reponderar, sem nunca se dar a si próprio uma chance de experimentar, de dar um passo em frente, de evoluir e tentar, de algum modo, atingir aquilo que se sonha, aquilo que se deseja, não é, de facto, não é proveitoso, não é bom para ninguém. Portanto, eu não tenho uma dúvida, aliás, o comentário da seita que a Ângela estava a fazer, vocês não me estavam a ver porque eu tenho que tirar a fotografia para ficar com alguma largura de banda, estava-me a rir às gargalhadas, porque é um comentário que é frequente, e da lavagem cerebral é outro então que é, agora o que é que te aconteceu? Passa-se alguma coisa contigo, tu estás-te a sentir bem, tu estás bem, tu tens a certeza que isso que tu estás a fazer te está a fazer bem. Nunca me senti tão bem, nunca estive tão bem. Se calhar pode não estar tão bem, lá está. Eu não estou a fazer coisas normais, porque eu desejo resultados diferentes, porque eu desejo de facto atingir resultados. Ainda hoje eu dizia, ainda há pouco, quando falava nos meus motivos de ter entrado no projeto, eu estou há 4 anos e meio fora de Moçambique, lá está, estou a fazer uma coisa completamente fora da caixa, ligação por 3G, com um camping gás, em casa, porque quero muito estar aqui presente, são 1h45 da manhã para mim, amanhã acordo às 5h50, mas eu quero, é isto que eu quero. Eu não tenho uma dúvida que seja isto aquilo que eu quero. Eu não tenho uma dúvida que ao fazer isto eu vou conseguir ter resultados diferentes. E eu não tenho uma dúvida que ao fazer isto me faz sentir bem. Muitas vezes antes de começarmos estes hangouts, para mim já passou um longo dia e eu venho, começa-se a aproximar a hora, aliás, quando estou ali a seguir ao jantar, 9h30, começa a entrar num decrescendo, tal decrescendo de energia e motivação. Então não há nada como ouvir um bocadinho de um áudio, não há nada como sentar, ler um livro que eu gosto, nada, não há nada hoje em dia que não... Estamos aqui 2 horas numa conversa agradável, numa conversa que é boa para todos, que nos enche, que nos motiva, e saio daqui e não consigo adormecer. Vou com os níveis de energia já vou tão acelerada que depois não consigo adormecer. Portanto, devemos andar mesmo aqui a fazer cenas completamente anormais, completamente trocadas, viradas do avesso, para termos os resultados que temos, para termos pessoas da equipa que estão no top mundial, para termos pessoas a terem resultados extraordinários, para nós próprios estarmos a conseguir, quer a nível pessoal, quer a nível profissional. Para mim, fora da caixa tem sido este projeto, é um facto. Extraordinário, Joana. Eu concordo plenamente com aquilo que tu estavas a dizer, com as outras pessoas a virem ter connosco muito preocupadas. Então, mas o que é que estás a fazer? Tenho certeza que estás mesmo bem,
porque tudo aquilo que é diferente e quando nós mostramos aos outros que sim, estamos felizes, isso às vezes incomoda algumas pessoas e há pessoas que não têm realmente a tal coragem para dar o passo em frente. E uma coisa que eu percebi quando entrei neste projeto é que a maior oferta, hoje estamos em noite de ofertas, já sabes que no final deste hangout vamos divulgar qual é que é a nossa oferta para ti hoje, a resistente deste hangout em direto e da gravação. Mas, como eu estava a dizer, a maior oferta que eu percebi que me podia dar no início deste projeto era ignorar a opinião das outras pessoas. Porque normalmente as outras pessoas refletem os seus receios em nós. E normalmente são pessoas que gostam muito de nós, que se preocupam connosco, mas essas próprias pessoas têm as suas limitações, têm as suas vidas, têm as suas experiências e refletem em nós os tais receios. Por exemplo, a minha mãe e a minha avó, eu lembro-me delas sempre me dizerem: Irina, vai estudar, vai para a faculdade, vai tirar um curso porque vais ter um emprego garantido. Elas estavam a dar a melhor educação que elas podiam, porque elas queriam que eu fosse a primeira da família a ir para a faculdade. Não por ser a primeira, mas porque queriam realmente que eu tivesse o conhecimento, o know-how, a experiência que elas nunca tiveram. Então, nós fazemos aquilo que achamos que está bem para nós. E felizmente que fui para a faculdade e felizmente que a minha avózinha e a minha mãe me deram todo o suporte e todo o apoio, porque ir para a faculdade é uma experiência fantástica que recomendo a todas as pessoas. O conhecimento é algo imprescindível nas nossas vidas. A experiência que nós temos na faculdade é, lá está, desenvolvermos, e a vida é evolução. Então, tudo aquilo que nos faça sair da caixa. Eu saí de casa aos 17 anos para ir para estudar para Coimbra, completamente sozinha, completamente, ok, vamos lá embora, porque é isto que eu quero. Eu sentia no meu íntimo que era ali que eu tinha que estar. E tudo o que aconteceu nestes últimos anos até hoje, até ao dia de hoje, foi uma bênção e foi uma conjugação perfeita das peças do puzzle que é a minha vida. Agora eu quero chamar assim mais demoras porque já hoje estamos a superar todos os limites de horários, mas é tão bom realmente estarmos aqui todas juntas. Eu quero chamar a Inês, que ela ainda não se apresentou, entrou entretanto no Hangout. Eu não sei se ela está por aqui. Inês, estás aí? Eu já tinha falado na Inês no início do Hangout, quando estava a mencionar que ela tinha ajudado outras pessoas dentro do grupo, que já estava focada em aprender, aplicar, ensinar e realmente dar o seu melhor. Por isso, acho que ela deve estar com... Inês, estás por aí? Estou, estás-me a ouvir? Perfeitamente. Inês, não tiveste a oportunidade de ouvir, mas eu falei sobre ti no início deste hangout. Não faço ideia. Foi bem. E não sei se consegues ligar a tua câmera, Inês. Não está... Espera. Consegues-me ver? Não, só estamos a ver a tua imagem, a tua foto. E agora? Não. É que eu estou no telemóvel, eu não estou... Mas há pouco quando entraste estávamos a ver-te. Sim, é que eu consigo me ver a mim mesma e a mexer, percebes? É porque eu da última vez estava no computador e agora... Espera... Não clicaste aí em nenhuma... Acho que tem uma opção que é ligar a câmera, imagem. Sim, e está, para mim está ligado. Sim. Ok, então mas vamos avançando, Inês, pode ser que entretanto depois consigas, já vimos a tua imagem, mas eu gostava, Inês, que tu partilhasses connosco, tu estás no projeto, aliás, que te apresentasses em primeiro lugar, e depois que partilhasses connosco, como é que foi o sentimento que tu tiveste de estar a ajudar uma colega que estava em dificuldades a configurar o blog e tudo mais, e o que é que tu sentiste, que sabes muito pouco, não é? Comparado com todas as outras pessoas que estão há mais tempo dentro do projeto, tu iniciaste há pouquíssimo tempo, e já te sentiste com a capacidade de ajudar outras pessoas e de fazer alguém sentir-se melhor e de contribuir para algo bastante positivo. Como é que foi essa experiência para ti? Então, além de mais, primeiro, boa noite a toda a gente. E eu adorei a experiência de poder ajudar a Simone esta semana, porque eu tive alguma dificuldade na criação, tipo nas casas do meu blog. E depois eu tenho uma coisa que é, eu sempre gostei de ensinar e todas as coisas que eu tenho de positivas em questões de conhecimento, eu gosto de passar a palavra. Portanto, isto é uma coisa que está comigo há muitos anos, porque eu desde os 16 que dou aulas de equitação. Portanto, é uma coisa natural em mim, que era os meus alunos terem que saber exatamente as mesmas coisas que eu. E quando eu vi alguém em dificuldade e disse, eu posso ajudar, eu disse,
é agora. E dei-me ao trabalho, como viste, de tirar as fotografias, porque tinha o computador estava a funcionar, hoje não está, brecou, não sei porquê. Então eu tinha o telefone ligado, o computador ligado e estava a fazer em simultâneo pelo Skype, como estou agora no telemóvel, e ia tirando as fotografias para poder postar, para lhe ir dando a informação, caso ela não percebesse exatamente onde é que estava cada coisa. Para mim foi espetacular, adoro ensinar, adoro poder ajudar os outros, porque também gosto que me ajudem a mim, não é? Quando a gente tem alguma dificuldade. Portanto, é um bocadinho o receber e depois transformar isso no dar. Acho que é fundamental hoje em dia também, não é? Na sociedade, é dar e receber. Foi um bocadinho aquilo que eu fiz com ela. Eu não te estou a ouvir. Não percebo porquê. Espera. Não sei porquê, mas não te estou a ouvir. Não me estás a ouvir porque agora estou. Eu não tinha o micro ligado, era impossível. Boa! Ou seja, ao passar tantos meses isto ainda me acontece. Portanto, qualquer pessoa consegue fazer isto, certo? Inês, quais são os teus objetivos dentro deste projeto? O objetivo final deste projeto é eu poder ter uma vida muito mais liberta em questões de horários para poder estar muito mais tempo com o meu filho. Esse é o meu objetivo final. Boa. É poder tê-lo comigo a 100%. E vais conseguir, eu sei que sim. Inês, meus parabéns, que atitude excelente. Há uma coisa da tua vida que tu me começaste por contar logo quando nos falámos pela primeira vez face to face, que eu não vou pedir para falares agora porque já estendemos imenso o horário. Fica combinado, no próximo Hangout vais partilhar connosco qual é que é o teu hobby preferido. Combinado? Ó capa. Okay. Obrigada, Inês. Agora, lembrem-se que no final deste Hangout temos a nossa oferta, o nosso bónus está quase a chegar. Vamos partilhar contigo, vamos dar-te uma recompensa por ter estado aqui a partilhar estes momentos connosco, fantásticos. Mas antes disso, vamos aqui ver se a nossa Maria João está operacional para falar connosco e partilhar um bocadinho da sua história. Maria? Tem que ligar o seu micro, não faça como eu. Não estou no meu computador, portanto isto para mim é novo. Tive que tirar a minha filha do computador para vir falar com vocês. A minha história não tem nada de especial. Portanto, neste momento estou em casa, estive a trabalhar durante 30 e não sei quantos anos em publicidade, como eu já disse. E de repente pensei, aquilo que eu estava a fazer não me estava a satisfazer, eu estava numa zona de conforto, porque, como sempre, a partir de uma certa idade pensamos em ter o nosso trabalho, o nosso emprego ordenado ao final do mês, não é? Desde que dê para as despesas, fantástico, não precisamos de fazer mais nada, mas entretanto comecei a ficar um bocadinho aborrecida, digamos, mas continuei na minha zona de conforto, até que... muito provavelmente o que me aconteceu foi um desafio que me puseram na frente, um desafio para eu poder sair, começar a pensar fora da caixa, não é? Porque quando acontecem situações anómalas na nossa vida, nós temos que começar a pensar em situações completamente, em opções, não é? Daí comecei com um projeto de chás, que ainda não está fora de mente, portanto ainda está aqui a desenrolar, com grandes novidades provavelmente, e depois comecei a pensar que precisava de fazer qualquer coisa para mim própria, não é? Porque a minha insegurança, a minha incapacidade de fazer algo sem que alguém me dissesse que tu és capaz... era demais, não conseguia fazer nada sozinha, tinha que ter sempre assim uma grande ajuda, não é? E de repente comecei a pensar, entrei neste projeto, para mim foi um desafio, e o grande desafio é estar aqui hoje, não é? O conseguir falar com vocês da maneira como expor um bocadinho a minha vivência, digamos, não é? E o facto de pensar que apesar da idade que tenho, não sou nenhum trapo velho, portanto ainda tenho capacidades para desenvolver o que quer que seja,
E aqui estou eu, a desafiar-me a mim própria, não é? E assim, muito aconchegadinha numa lareira, numa fogueirinha, que me ajuda, portanto, a caminhar e a desenvolver. E, muito sinceramente, aquilo que aconteceu hoje com a internet, eu, se fosse há uns meses atrás, tinha fechado o computador, tchau, tchau, bye, bye. E aí esse é mesmo um desafio, tentar arranjar soluções, não é? Neste momento sou uma mulher de soluções e desafios, portanto não sou uma mulher de comodismo. Portanto, esta é a minha história, e aqui estou eu. E acho que pretendo ser um exemplo para as pessoas da minha idade, porque de facto é assim mesmo, não é? É assim mesmo que devemos ser, não é? Para a frente é que é o caminho, mudar o mindset, mudar a nossa capacidade de ver as coisas e avançar. Não vale, não vale. Não, é que a questão é que é por estas coisas e é por testemunhos como o seu, Maria, que eu adoro aquilo que faço. É impossível, eu acabo sempre nos engatos a chorar. Porque isto é uma riqueza tão grande e quando nós falamos em ter uma vida extraordinária, é eu ter falado com a Maria as primeiras vezes e ter percebido as suas limitações. E o que é que eu disse? Maria, eu acredito em si e disse-lhe logo uma coisa muito importante, que é: Maria, veja só o exemplo que pode ser para tantas outras mulheres na sua faixa etária que estão completamente perdidas e desamparadas e que precisam de uma lareirinha para se aquecerem. Então, de facto, os resultados neste projeto não são só financeiros, são também resultados a nível pessoal. E resultados a nível pessoal são daqueles que vão ficar connosco para o resto da vida, porque o dinheiro vai, vem, compra-se o carro, a casa, viaja-se, é excelente, o dinheiro é ótimo, faz-nos bem a todas, é excelente, não temos que nos preocupar com eles. Mas é importante sabermos valorizar e estarmos gratas precisamente por vermos as pessoas à nossa volta a desabrochar, a florir, com algumas dificuldades, com menos dificuldades, com mais... Não importa, o que importa é realmente continuar a avançar. E a Maria, que é hoje é dia 19 de maio já, comparada com a Maria que chegou às minhas mãos, entre aspas, em agosto, é um orgulho. Muitos parabéns, eu estou muito orgulhosa de todas vocês. Vamos terminar este hangout, vamos dar o nosso bónus, a nossa oferta, vamos abrir o jogo. Mas antes disso ainda quero chamar a Ângela porque eu sei que ela tem uma última reflexão para partilhar. Isto é mesmo até a última, Ângela. É muito rápido. Eu ontem li esta frase neste livro, que é aquele livro que tu disseste de facto era muito bom e tem sido. E acho que é muito a propósito daquilo que estamos a falar hoje e daquilo que temos falado ao longo dos últimos meses. E só vou deixar esta reflexão e não vou alongar mais. Diz assim: o universo é como uma casa com uma instalação elétrica, mas muitas vezes somos como candeeiros apagados. E eu senti-me toda a minha vida como fazendo parte de qualquer coisa, como um candeeiro apagado, que estava ali, apagado. E já não me sinto assim. Era só isso. Fantástico. Bem, então, agora para ti que és a resistente, aguentaste este tempo todo de hangout, certamente vais querer fazer parte desta equipa, porque é impossível não querer, certo? É impossível. Mas antes disso temos uma oferta, um bónus para te dar. Podes contactar a pessoa que te convidou para estares presente aqui esta noite, seja ela qual for, não importa, faz parte da nossa equipa, ou se não fizer, vais poder receber na mesma. O que eu te vou falar agora vai andar a circular aí nas redes sociais, tu vais ver muito aquilo que eu te vou falar agora a seguir, e é uma forma de nós espalharmos a boa energia pelas redes sociais e de inspirarmos outras pessoas, outras mães, outras mulheres, outros homens. Também há espaço para homens, também temos homens na nossa equipa, aliás, eles são todos invejosos porque querem também um hangout deles e nós desafiamos-los então a fazerem, porque realmente é assim que as coisas começam a acontecer. Mas o que nós temos para te oferecer hoje é um e-book feito por todas nós, para ti, com as nossas experiências, com aquilo, como é que nós mudamos a nossa vida.
Pronto, acho que é o suficiente para ficares entusiasmada e empolgada e contactares a pessoa que te convidou, o teu vínculo a esta comunidade de mulheres e mães fantásticas, como tiveste aqui o prazer de assistir esta gravação nesta noite, em direto ou a gravação, porque realmente o que nós fazemos é, sim, adquirirmos liberdade financeira, tomarmos conta de nós e sim, ajudarmos muitas outras pessoas, porque só assim faz sentido viver uma vida extraordinária, quando temos à nossa volta pessoas a brilhar, pessoas felizes e pessoas a trabalharem pelo seu sucesso. Vou só finalizar com uma citação que eu coloquei no meu Facebook há dias e que acho que foi ontem e que para mim faz todo o sentido, que é, para mim o sucesso representa deitar-me à noite e saber que as minhas competências e aptidões foram colocadas ao dispor do maior número de pessoas possível. Marianne Williamson, que é a tal autora do livro que a Ângela mostrou e que eu realmente estou apaixonada, estou rendida, porque está muito de encontro à minha visão de vida e está muito de encontro a esta comunidade de mães e mulheres empreendedoras também. Por isso, um grande beijinho, vemo-nos na próxima quarta-feira e já sabes, contacta a pessoa que te convidou para estar aqui presente, se estás a ver a gravação, não importa, contacta rapidamente quem te convidou para então teres acesso a este bónus, a esta oferta, porque tenho a certeza que vais adorar, porque ele foi feito para ti com muito, muito amor. Tchau, tchau, beijinhos!